Olá, bem-vindos a mais um 193 BombaCast, o podcast onde você fica informado dos bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve histórias, ouve coisas interessantes sobre a nossa instituição. Estamos aqui no Bomba Café, na sede da nossa fundação, e hoje a gente recebe uma visita especial. Se aqui a gente conta e ouve história, eu acho que o nosso convidado de hoje tem muita história para contar para a gente. Trata-se aqui do nosso amigo, Coronel da Reserva, Fernando, nosso Fernandinho, que vai contar para a gente um pouco da sua experiência na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros. E veja só, ele já foi para 3 missões da ONU. 3 missões da ONU. Ele tem muita história para contar para a gente. E eu começo aqui a nossa entrevista pedindo também para que você acesse o nosso canal, dê o like, faça a inscrição e vamos curtir aqui essa entrevista do nosso amigo Coronel Fernando. Bom dia, Fernando, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Coronel? Tranquilo? Não, no Coronel não. Coronel Pavão, querido Coronel Pavão, que eu tive a satisfação e a honra de trabalhar com ele no primeiro GBS. Na verdade, era GBS, né? Ainda. Era GBS, né? Então é uma alegria muito grande. Agradeço a promoção. Eu digo isso porque eu sou major ainda. Né? É verdade, o Fernandinho é major, caramba. Eu sou major, mas com muita honra. Né? Fico contente que o senhor tenha me promovido. Vamos lá. Fernandinho, quando é que você entrou? Você tem uma história aí antes de entrar na Polícia Militar que eu sei. Conta um pouquinho rapidamente aí o que aconteceu antes de você entrar na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros. Antes de entrar na Polícia Militar, na verdade, eu era meio bicho grilo, né? Eu era meio ambientalista, eu curtia ecologia, essa coisa toda. Eu digo isso porque começou um pouquinho daí, né? Aí eu acabei... Só que naquela época ninguém estava nem aí para ecologia, né? Na época que eu estava fazendo o ensino médio e tal, né? Ninguém estava nem aí para isso. Então, o que aconteceu? Eu acabei enveredando para a carreira militar, né? Eu cheguei a fazer um ano de engenharia florestal na USP, depois que eu terminei o ensino médio, eu fiz um ano de engenharia florestal na USP, mas eu já estava visando a carreira militar. Eu pensei em seguir a carreira militar, até porque eu achava que entrando na carreira militar eu podia seguir uma carreira e depois até entrar para a política, ter mais poder de decisão nessa área de ecologia. Na verdade, foi bem por aí, né? Nessa área, poder militar na área de ecologia de uma forma mais incisiva, né? Mais contundente do que ficar militando e não obter resultados, né? Até porque a gente já tinha problemas aí ambientais sérios no Brasil e no mundo inteiro. E aí o que aconteceu? Eu fui para a Força Aérea, né? Entrei na Força Aérea, entrei na Academia da Força Aérea e foi lá que eu tive o contato com, vamos dizer assim, com a vocação da minha vida, que foi de trabalhar como bombeiro, né? Salvamento, resgate. Por quê? Porque aí eu comecei a ter contato com toda a atividade da Força Aérea, e uma delas é o SAR, né? SAR, que é o Search and Rescue, né? da Força Aérea. Eu comecei a ter contato com o SAR e fiz até treinamento com o Parasar, que eram os ignorantes lá, o pessoal paraquedista lá da Força Aérea. Os caras casca-grossa. Os caras casca-grossa, fazia a gente pular de plataforma, aquelas coisas, né? Flexão o dia inteiro. Na época tinha canguru, né? Pagava canguru o dia inteiro, mas a partir desse contato com o SAR e com o Parasar, eu comecei a desenvolver aquele gosto pelo salvamento e resgate, né? E pela atividade emergencial, né? De socorro às pessoas, né? Na verdade, eu comecei a destoar, né? Porque a maioria queria ser caçador lá, né? Caçador é piloto de caça, né? Piloto de caça. A maioria queria ser caçador. E eu já estava enveredando para ser piloto de helicóptero, a coisa e tal. E aí, no meio do caminho, eu acabei resolvendo. Pensei assim, mas para trabalhar em salvamento, efetivamente, que o SAR eu vou ficar treinando, eu vou ficar, né, não sei, uma vez ou outra vai ter uma ocasião de atuação, uma missão, e também a principal função do SAR e do Parasar é resgatar os pilotos vamos dizer assim, condições adversas, atrás da linha inimiga, condições adversas, até para recuperar um guerreiro que é muito caro para o Estado, né? Que é o piloto, né? Então, assim, e essa condição para nós é muito, vamos dizer assim, era muito... Não acontecia todo o tempo. Não, a possibilidade de acontecer é muito remota, né? Então, aí eu pensei assim, mas trabalhar efetivamente com salvamento e resgate... O tempo todo não é aqui. O tempo todo, atuando o tempo todo,
no ar, na terra, na água, no mar, né? Só falta no espaço, né? É onde? É no bombeiro, né? Então aquela minha visão mais, não vou dizer imatura, mas assim, mais pura, mais, não vou dizer também infantil, mas assim, aquela visão mais inexperiente, eu falei, se bem que deu certo, né? Eu falei, eu vou pro bombeiro, né? Eu vou pro bombeiro, meu negócio é bombeiro. Aí eu parti para o Barro Branco, para academia. Aí eu prestei para o Barro Branco, e foi tudo aquilo que... E você também pegou uma geração como a minha, né? Nós tivemos a possibilidade de sair da academia e vir direto para o bombeiro. Exatamente. Né? Teve uma fase que eu falei, meus planos estão meio que balançando. Foi um período que a gente acabou tendo a não possibilidade da especialização, mas depois que essa fase passou, nós pegamos esse momento, né, que nós conseguimos nos especializar. Sair aspirante diretamente. Academia, direto, isso, aspirante, né? A gente, como aluno, já como aluno, a gente já especializava. Especializava, vai fazer o CBO, no caso do bombeiro, né, que fosse para o bombeiro, e aí, maravilha, né? Aí isso aí, você formou 9-2, né? Eu formei em 9-2. Quer dizer, 9-3 já estava no bombeiro. 9-3 já estava no bombeiro. 9-2 eu já estava fazendo o CBO, né? Estava fazendo o CBO em 9-2, aí nós completamos o CBO em 9-2. A minha turma foi uma daquelas que teve redução, apesar de 4 anos, mas redução. Como então a minha foi em 8 meses. Acho que a sua foi em 4. 3 anos e 4 meses, a sua 3 e 8. 3 e 8. Aí teve a redução. Aí eu concluía o Barro Branco, aí ficou faltando concluir o CBO, eu concluí em dezembro o CBO, fiz os estágios já em 1993, já estava no bombeiro, né? Aí você foi para o segundo GBS, não é? Foi isso? Eu fui para o segundo GBS, exatamente, segundo GBS. Segundo GBS, eu gostava do segundo GBS, eu não sei, né? A gente tem aquelas preferências, né? Aí eu gostava do segundo GBS, acho que por causa do salvamento e altura, né? Ainda tinha um pouquinho daquele resquício da Força Aérea. Tá? E a gente foi trabalhar junto mais tarde, quando você foi movimentado para o primeiro GBS. Foi, exatamente. Aí você... me recebeu, o senhor, né? Me recebeu muito bem lá, muito bem. Né? Rendemos muitos plantões uma um celebridade, do outro aí, né? Uma celebridade, uma presença marcante, o Pavão lá no primeiro GBS. Eu acho que eu bati o recorde lá, Fernandinho. Eu já até falei isso quando me entrevistaram. Eu fiquei entre tenente e major e tal, fiquei 14 anos. 14 anos, né? Olha só. Porque aí do segundo GBS... Eu lembro você foi direto para o primeiro ou você teve alguma... Não, eu passei por outras unidades. Né? Foi o segundo GBS, aí depois do segundo GBS eu fui para o SEIB. Você viu no SEIB, aqui, quando ainda era aqui, né? A gente até trabalhou um pouquinho também na ESB. Eu não cheguei a trabalhar na ESB, mas assim, a gente estava naquele esquema do Projeto Escola, com o Coronel Camargo na época, então a gente colaborava com algumas coisas, ele até fez algumas propostas do currículo da própria Academia do Barro Branco e da ESB, né? Então estava assim, estava naquele embrião, né? E a gente tentando segurar o espaço lá, né? Aquele momento foi um momento muito efervescente, né? E preocupante. Né? Porque a gente corria o risco de perder o espaço lá em Franco da Rocha na época, né? Já tinham as construções lá, né? Então foi uma época que o SEIB deu uma batalhada para ocupar alguns prédios, né? Lá, alguns espaços lá. O próprio posto de bombeiro se estabeleceu lá, né, que é o posto de Franco da Rocha, estabeleceu, mas aí o SEIB ficou aqui, ficou lá e low, né? Ficou aqui e lá um pouquinho para poder segurar o espaço, né? Então, de alguma forma, eu ainda participei do começo da ESB, né? Mas eu trabalhei mesmo foi no SEIB, foi aqui na sede. E lá? Aí do SEIB eu fui para do SEIB eu fui para... Deixa eu lembrar aqui, puxar na memória. Você estava no quarto, não trabalhou ou não? Trabalhei. Foi antes do primeiro GB. Do SEIB eu fui eu acho que eu fui para o gabinete, mas eu fiquei um período curtinho no gabinete do comando, fiquei 1 mês, e aí depois eu já fui para o quarto GB, exatamente, que era Vila Mariana, né? Vila Mariana. Hoje eu acho que é primeiro, eu acho que você veio primeiro quando houve a fusão do quarto primeiro, foi isso não? Não foi. Foi antes, você veio antes? Fui antes. Não, desculpa. Eu fui do SEIB para o quarto. Aí do quarto eu fiquei 1 mês no gabinete, só que assim, o gabinete é super importante, mas eu não queria ficar no gabinete, né? Eu queria ir para a operação, eu queria ir para a rua. Aí, o molecão ainda, né, tava vibrando, aí eu consegui, aí foi isso, aí do gabinete que eu fui para o primeiro GB, que eu fiz uma triangulação lá, eu troquei acho que era o Luiz Cláudio, troquei com
o Vasco veio para o SEIB. Você se lembra quem comandava o primeiro GB quando você chegou lá? Quem comandava? Era o Coronel Edson Gonçalves? Você chegou a pegar ele lá, né? Não era o Coronel Edson, não. Era o Coronel... A gente até... Desculpa o Coronel, né, se estiver nos ouvindo. A gente chamava ele de Chitãozinho. É o finado Coronel Marques. Coronel Marques. Infelizmente já está lá. Passou. Mas é verdade, você chegou no comando do Coronel Marques. Coronel Marques. Foi o comando do Coronel Marques. Aí depois é que veio o Coronel Manuel, né? Manuel, já entrevistamos ele aqui, o Coronel Manuel. Mas foi no período do Coronel Marques. A gente chamava ele de Chitãozinho, né? Mas cabelo, né? Cabelinho e tal, mas nosso querido Coronel Marques aí que te recebeu lá. Que me recebeu. E foi no comando. Não, aí vamos começar a entrar na história aí, na sua história do bacana. Você foi para a Força de Paz. Foi a primeira. Foi a primeira. Você trabalhava lá no primeiro GB. Trabalhava lá. Você lembrou, ano? Eu fui para o primeiro GB. Eu digo para a Força de Paz. Sim. Eu fui em 2001. Fui em junho de 2001 para a primeira missão, que foi o Timor-Leste, né? Timor-Leste. Fiz as provas, né? Pelo COTER lá, os testes, e aí eu fui em 2001. Prova de tiro, condução 4x4, exatamente. inglês. Eram 3 fases de prova, né? Então tinha o inglês, que eram 4 baterias de prova, então era compreensão de texto, respondendo perguntas por escrito, compreensão de texto, mais texto falado, né? Aí você também respondia as questões por escrito. Aí tinha, vamos dizer assim, você escutava uma ocorrência, uma situação, e você tinha que fazer um relatório, né? Nos moldes das Nações Unidas, um relatório com data, com horário, coisas assim, né? E finalmente, da prova de inglês, tinha uma entrevista. Aí você fazia uma entrevista com um professor de inglês, alguma pessoa que falasse inglês, né? Do Exército. No caso aqui no Brasil. E eu no Timor-Leste, eu repeti essa prova lá, né? Eu tive que repetir lá a prova. Aí foi com o pessoal lá, foi com o americano lá do... E teve um americano e um chinês, né? O chinês, imagina, né? Falando inglês. O sotaque, né? Falava muito bem, mas assim, né? A gente não está tão acostumado, né? Então, aí voltando para os testes, né? Aí depois, você passando no teste de inglês, você ia para a segunda fase, que era a parte de maniabilidade com viatura tração 4x4. Então, você tinha que fazer as balizas, 8, aquelas coisas todas, né? E também colocar a viatura num terreno 4x4 e destrinchar lá, né? Fazer o teste, a condução. Aí tinha baliza, tinha uma série de coisas, né? Coisa tipo um teste de condução. De condução mesmo, de habilitação. É um teste de habilitação. Aí depois tinha o tiro. Né? Então você tinha que... Não era difícil o teste de tiro, você tinha que acertar um alvo a 5 metros, que era tipo o TAT. O tiro, o tiro... É um tipo de um TAT, né? É o tiro reativo, tiro de operacional. Né? Então você tinha que acertar um alvo a 5 metros, o outro alvo a 7 metros. Você tinha que dar 5 disparos, você só podia errar um. Então você tinha que acertar 4 disparos, mas o alvo era grande também, não era tão problema. Então, para mim, que era bombeiro, que era bombeiro, não era tão bom de tiro, eu destrinchei lá, eu desboquei lá o tiro, né? Deu certo. E aí você vai para Timor-Leste. E você também tinha que montar e desmontar a pistola. A pistola. Né? Tinha tempo para isso. Que também era um tempo mais do que suficiente, era 1 minuto. Então, assim, essas provas não eram tão complicadas. Né? O que pegava mais, que curtou mais, foi inglês. Né? Foi inglês. Para nós, pelo menos. Né? Foi inglês. E aí você vai para o Timor-Leste. Aí eu fui para o Timor-Leste, fui designado para o Timor-Leste. Aí chegando lá, a gente foi para um hotelzinho lá. Aí depois a gente conseguiu... em última capital Dili. Fomos para Dili. Fomos para Dili. Aí foi para um hotelzinho lá, até a gente poder arrumar uma casinha para morar. Aí a gente arrumou uma casinha para morar, uma favelinha que não tinha nem tranca. País saindo de guerra, né? E estava todo destruído o Timor-Leste. Eu ainda fui num período do Timor que ele estava muito destruído, né? Teve gente que, quando chegou lá em 99, quando os indonésios queimaram, né, as casas lá, teve gente que montou barraca em escombro para poder iniciar a missão morar, né? Teve um
um oficial carioca lá, um coronel carioca, que ele contou para nós, né? Que ele no começo ele teve que montar um bivaquezinho lá, uma barraquinha. Dormiu o relento. e morar o relento, porque não tinha onde ficar. Né? A gente ainda alugou essa favelinha aí, mas era muito osso, né, Pavão? Porque, assim, não tinha nem tranca a porta, né? A gente foi em 4. Foi o Hélio, que eu acho que era da sua turma. Minha turma, Hélio. O Hélio, o... Maurício? Não, o Maurício veio depois. Veio um ano depois. Né? Eu cheguei ainda a pegar, porque fiquei 1 ano e meio, aí ele veio 1 ano depois. Era o Hélio, o Branco, que deixou a Polícia Militar, né, que pediu baixa, e tinha também o Décio, que era famoso. Décio. Caveira. Choque, caveira, bomba, homem-bomba, né? Homem-bomba, o Décio também. Nós fomos nós estávamos em 4, mais ou menos, o mesmo contingente. O Elião ainda chegou uma semana antes, mas aí a gente decidiu morar todo mundo junto, né? Na verdade, o Elião, acho que ele já estava estabelecido em um lugar lá, mas meio provisório também. Aí nós chegamos e fomos para a favelinha, o Décio, eu e o Branco. Aí chegou lá, o problema da favelinha, dava para morar, né? Mas é assim, ele não tinha tranca nas portas, cara. E a gente ficou tinha com medo. Arma. A gente tava com arma, com tudo, né? Com tudo que a gente tinha lá. Né? Aí a gente ficou meio assim, falou, caramba, né, meu? Mas nós começamos a morar lá. E foram melhorando. A gente se revezava, fazia turno de guarda lá para não ser roubado lá, para não levarem as nossas coisas, né? Mas onde vocês estavam morando era um reflexo de como era tudo lá, na verdade. Não, tava muito, as coisas estavam muito destruídas lá, né? Então, aí foi assim, aí a gente acabou, como a gente começou a trabalhar cada um em um turno diferente, então deu para fazer isso, mas depois a gente mudou. A gente mudou para um conjunto residencial lá de umas casinhas indonésias lá, que era um pouquinho melhor, né? Mas tinha tranca, né? Era mais seguro. Tá? O luxo era ter tranca. Era ter tranca. Aí nós fomos, a gente pegamos Aí o Elião veio morar com a gente, que era baratinho, né? Aí cada um pegou um quarto, né? Eu fiquei com o Décio num quarto, o Hélio ficou com o Branco no outro, né? Ficamos cada 2 em um quarto, né? Eram 2 quartos. Aí tinha aqueles esquema de banheiro... O boi. Banheiro muçulmano, que era um buraquinho lá só, né? Aí no buraquinho lá você fazia tudo, tomava já fui pro Sudeste Asiático, eu já sei como é que é. Aí a água era um poção assim, que você jogava água com a canequinha. Esquemão, né? Esquemão de água. E qual era o trabalho lá? O que vocês faziam? Então, aí quando eu cheguei, eu fui trabalhar no National Operations Center, que é o Copom, lá o Cobom do... Sistema rádio, a comunicação. Rádio, comunicação. Então eu trabalhei muito com comunicação. Aí eu peguei os esquemas lá, né? Então eu fazia comunicação, fazia os reports lá, né, os relatórios no computador, né, e fui tocando lá. Isso eu fiquei, nessa função eu fiquei um mês, ou 2, um mês eu fiquei. E eu comecei a pegar um esquema, né, Pavão, e aí os cara da Timor Ambulance, que era um pessoal da Austrália, que era uma empresa contratada, serviço de ambulância lá, e é ambulância, tipo, atendimento pré-hospitalar, tipo resgate, né? Nossa, resgate. Atendimento emergencial. Eles vieram me visitar, me conhecer, cara, porque... Falaram que você era bombeiro. Não é porque eu era bombeiro, é porque, assim, geralmente os UN Police, os policiais das Nações Unidas que iam trabalhar no NOC, né, no National Operations Center, no Copom, eles não tinham aquele traquejo de passar ocorrência como a gente. Então eles falavam, dava um endereço, ou então perto daqui tem um cara assim, assado e acabou. E você colocou o padrão bombeiro de São Paulo. Aí o padrão bombeiro de São Paulo, então eu dava referência, eu falava a suspeita que podia ser porque eu puxava, né, as informações dos solicitantes. Aí eu comecei a passar para os caras dessa forma. Eles gostavam. Pô, os caras gostaram, né? Aí até um dia pediram para eu dirigir a ambulância para eles lá, porque faltou o motorista, né? Os caras não deixaram. Pô, você fez bico na missão, mano? Os caras não deixaram. Martinho, fez bico na missão de paz, mano? Eu olhei pro supervisor lá, pro chefe, que era um português, né? Opa, deixa eu dirigir a ambulância, pá. E o cara não deixou, mas eu imagina, né? Bombeiro, né, cara? Nossa, coçou o dedo. Falei, pô, trabalhar com os caras lá, atender o pessoal já junta a fome com a vontade de comer, né? A missão aqui, mais atividade de bombeiro, né? Mas enfim, aí. Só que aí depois. Você participou do processo eleitoral também lá nessa história. Foi né? Eleitoral. A independência do Timor-Leste, eu fiquei 1 ano e meio lá, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio lá.
Então, aí do NOC, eu acabei fazendo um concurso, me aconselharam a fazer um concurso para ser segurança pessoal do Ramos Horta. Que foi o presidente. Que chegou a ser presidente. Tem imagem aí, depois, né, Martinho? Na edição a gente vai mostrar algumas imagens disso aí, né? Ele foi presidente do Timor-Leste por 2 vezes. Inclusive, ele sofreu atentado, né? Depois que eu fui. Sim, eu me lembro disso. Sofreu atentado, mas os caras a gente ensinou direitinho, né? Teve um cara que morreu, um segurança dele morreu. Eu me lembro. Mas ele foi ferido, tudo, mas ele sobreviveu, né? Ele foi presidente do Timor-Leste por 2 mandatos consecutivos, né? Uhum. E na verdade, na época que eu estive lá, eram 2 figuras principais do Timor-Leste, desse processo todo de independência, de pacificação. Era o Xanana Gusmão, que era o Kaihara Xanana Gusmão, que era tipo assim vamos dizer assim, um Che Guevara lá do processo de independência do Timor-Leste, que era o guerrilheiro, né, o cara das armas, e o Ramos Horta. O Ramos Horta, ele era o quê? Era uma expressão diplomática, é o cara que trouxe o problema do Timor-Leste, esse problema da dominação indonésia, tudo, né, esse problema todo, trouxe esse problema à tona para a comunidade internacional, né, o Ramos Horta, principalmente através da Europa, Portugal, ele veio trazendo à tona para as Nações Unidas esse problema todo da dominação, que o povo sofria da situação lá, da dominação militar indonésia. Proibiram o português lá. Foi, não, porque na verdade os indonésios eles acabaram invadindo, então, e eles fizeram uma ocupação de repressão, né? Então eles reprimiam o uso da língua portuguesa, eles tinham uma série de restrições, reprimiam, né, o ensino nas escolas da língua portuguesa, então tinha uma série de restrições que eles faziam para que o Timor-Leste se desassociasse da cultura ocidental, ocidental tal, e a presença muito forte do Islã nessa história toda. Sim, sim. E continuou, né? Porque, na verdade, o Timor-Leste, ele, apesar de quando eu estive lá, ainda era muito cristão, né? Tinha muita influência cristã, mas tinha bastante muçulmano lá também. E tem até hoje, né? Tinha bastante, tem ainda, né? Tem ainda. Mas assim, a convivência do timorense com o Islã, entre eles ali, é tranquilo. Era tranquila. Você sabe da história, né? Eu acho que não foi coincidente de data, mas um período, não sei se você foi uma vez só para o Timor, né? Timor uma vez. Mas eu estudei no Sudeste Asiático, você sabe. Sim. E eu tive, Tailândia, né? Na Tailândia, na Universidade de Bangkok, eu tive amigos que eram timorenses. Então, um pouco dessa história que você está contando faz muito sentido para mim, porque eu não só ouvi da sua boca, já me contou essa história, mas lá de gente, de amigos, né, que estudaram comigo, que eram timorenses. Né? Eles experienciaram ali uma época muito difícil, né, Fernandinho? Quando você chegou lá... Foi complicado. Foi complicado. Quando eu cheguei lá, ainda tinha milícias pró-indonésias, né? Milícias que ainda queriam retornar ao status quo anterior da dominação indonésia. Tanto que lá no NOC, a gente acionava ambulância, essa Timor Ambulance que eu falei, né? Que era privada, era contratada, né, pela ONU, mas prestava serviço ali no país. Público, né? Serviço público. Tinha os bombeiros também, né? Mas os bombeiros também eram da missão, ou não? Não, os bombeiros eram da missão. Não, na verdade, os bombeiros eles eram de Dili, mas eles estavam começando, como a polícia lá, né? Formando com os timorenses. Era da missão, mas estava formando com o timorense, então quando eu cheguei lá já tinha algum efetivo timorense, mas quem também estabeleceu um contrato semelhante à ambulância foram os portugueses. Então eram os portugueses que prestavam serviço de bombeiro. Bombeiros portugueses que prestavam esse serviço, né? Então a gente também no NOC, no centro lá, né, de operações, a gente acionava também os bombeiros, acionava as Peacekeeping Forces, né, que é as forças de manutenção de paz, os militares, a gente acionava para refugiados e acionava também para evacuação médica de emergência, evacuação aeromédica, né, de emergência, e também para sufocar focos de milícias pró-indonésias, né? Milícias pró-indonésias. Então a gente tinha muito contato também com essa situação. Então pipocava muito de vez em quando. Tem uma milícia pré-indonésia aqui, um conflito ali. E aí a gente avisava, acionava, né? E aí os caras iam lá, faziam
uma patrulha, uma varredura, às vezes prendia um, prendia outro, né? Então foi esse. Você, depois de um tempo, me corrija se eu estiver errado, você foi trabalhar com o próprio Horta, não foi? Eu era segurança pessoal do José Ramos Horta. Então, aí depois desse mais ou menos um mês e pouco que eu estive no centro de operações, eu fiz um outro teste com viatura, tiro, e aí eu fui aprovado para trabalhar como segurança pessoal dele. A vantagem também é que eu era de língua portuguesa, né? E ele falava português. Ele falava português, falava muito bem português, então, e aí facilitava também a comunicação. Aí eu acabei indo pro corpo de segurança dele, até aí durante a missão eu fui evoluindo aí até se tornar o chefe da segurança dele. Eu cheguei a ser chefe da segurança dele. Chefe da segurança do Ramos Horta. Eu cheguei a atender o Sérgio Vieira de Mello uma vez. E eu ia te perguntar isso. Uma vez eu atendi. O Sérgio Vieira de Mello foi designado lá na época, né? Sim, ele era o que a gente chama na ONU de representante especial do secretário-geral da ONU. Então, o que é esse representante especial do secretário-geral da ONU? É o chefe da missão. Teve isso no Haiti, teve isso em Suez, é o chefe da missão, é o cara que chefia a missão. Só que no Timor-Leste, como ele pegou terra arrasada, estava tudo muito destruído, ele praticamente assumiu a administração do país. Então ele era que eles chamaram até de administrador transitório. Então antes da eleição do Horta. Antes da eleição do Xanana, porque o primeiro que venceu foi o Xanana. É verdade, aí depois o Ramos Horta ele ganhou as eleições depois do Xanana e ficou. Aí eu já não estava mais lá, né? Vamos tomar um café? Trabalhou por. Olha, o Martinho veio trazer o nosso café do Bomba Café. Bomba Café. Bomba Café, pessoal. É show, hein? Café temático. Vamos prestigiar o Bomba Café. Vocês têm que conhecer. Quem não conhece ainda, vem aqui no Bomba Café, na Anita Garibaldi 25, do lado do Comando do Corpo de Bombeiros. Vocês vão tomar um cafezinho bacana aqui. Nosso amigo Nobre, né, Martinho? É o nosso café. É o nosso café. O café temático, dos bombeiros. né? Por favor, temático. E faz a gente matar saudade. Ô, você precisa trazer alguma coisa da missão de paz pra gente colocar nesse Bomba Café na decoração aí, hein? Pô, eu trago, cara. Tem até uma plaquinha. O Palumbo, o nosso querido Palumbo. Nosso vereador Palumbo. Que é apresentador aqui também do nosso Bomba Café. Já, super animado, super pilhadão, né? Ele colocou até uma placa lá uma placa que eu trouxe do Timor-Leste. Que estava lá no comando, né? Tá lá no comando, tem essa placa. Mas eu vou trazer os tais, né? Claro que a gente quer. Isso é história nossa, pô. Capacete azul. Capacete azul. Você tem capacete azul? Eu ganhei cara, do Kosovo. Os caras me deram. Peraí, vamos voltar. Ainda estamos no Timor ainda, nós vamos chegar no Kosovo ainda. Bom, aí você ficou 1 ano e meio lá, foi chefe de segurança foi chefe da segurança do... E qual foi sua interação na época com o Sérgio Vieira? O Sérgio Vieira, eu só atendi ele. Na verdade, eu o via todo dia, né? Porque como eu era da segurança pessoal do José Ramos Horta, eles trabalhavam no mesmo prédio. É um prédio que até tem a foto aqui eu trouxe uma foto aí depois, né? É o prédio da administração do país ali, né? Que era o prédio principal. Tem essa foto aí que nós vamos colocar na edição também, Martim. Que trabalhava o Sérgio Vieira de Mello trabalhava lá e trabalhava o Ramos Horta lá e o Xana Guzmão. Os três trabalhavam lá. Por quê? Porque o Ramos Horta e o Xana Guzmão, eles não tinham... Durante a administração transitória, a missão de administração transitória, eles não tinham uma função governamental específica, mas eles eram figuras expoentes do país. Da política do país, claro. Até um certo momento que o próprio Sérgio Vieira de Mello nomeou o Ramos Horta como ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Por quê? Porque ele tinha muita habilidade com a comunidade internacional. É o cara que tinha uma expressão diplomática muito grande, né? Então, o próprio... Antes mesmo de se estabelecer o governo do Timor-Leste, da República Democrática do Timor-Leste, o próprio Sérgio Vieira de Mello nomeou o Ramos Horta como ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, que é tipo o ministro das Relações Exteriores. Só para lembrar, o Sérgio Vieira de Mello, diplomata brasileiro. Aí a galera mistura ficção com realidade. Tem até um documentário na Netflix, né? Netflix. Para ver a história dele, né? Foi um diplomata que teve essa participação no Timor e, infelizmente, também trabalhando pela ONU na Paz, faleceu em Bagdá, no Iraque. Depois de um atentado terrorista, né? O que eu acho interessante comentar a respeito do Sérgio Vieira de Mello
é que ele é uma expressão diplomática fantástica. E, para mim, na minha opinião, é o Ayrton Senna da diplomacia nacional. É que a gente não ouve falar, não se fala do Sérgio Vieira de Mello. Ainda bem que tem o documentário, né? Ainda bem que tem o documentário e às vezes as pessoas falam dele, né? O próprio Centro de Conjunto de Operações de Paz do Brasil no Rio de Janeiro, que treina as tropas para as missões de paz, tem o nome dele, né? O nome dele, Sérgio Vieira de Mello. Então, ele era uma pessoa altamente, assim, super talentosa com relação a essa mediação de conflitos, a peacemaker, né? Como um pacifista, né? Então ele era extremamente talentoso. E no Timor-Leste, eu vivenciei isso, né? Ele aprendeu a falar Tetum, português. Tetum ele aprendeu a falar, ele já falava português e inglês tudo bem, né? Que ele também sempre foi diplomata. Antes disso, né? Ele já tinha trabalhado na Bósnia, na Croácia, já tinha trabalhado no Sudeste Asiático, num daqueles países, não sei se Myanmar, na África. Então, assim, ele já tinha uma vivência, uma carreira de missão de paz já super extensa, né? Super extensa. Tem aquele outro país asiático também ali que teve problema, foi o Camboja. Camboja, exatamente. Camboja também. Lá foi meu trabalho de curso, foi lá no Camboja. Exatamente, ele também esteve no Camboja, né? Então, assim, ele tinha uma carreira extensa, né? De áreas de conflito. E no Timor-Leste, como eu estava falando, né? Assim, só para dar um exemplo, né? Ele aprendeu a falar Tetum porque ele dizia para a gente lá, e falava, a gente aqui está para servir o povo timorense. Então, todos os discursos que eu for fazer, os pronunciamentos que eu vou fazer em Tetum para que o povo ouça e entenda o que está acontecendo com o seu país, com o processo do seu país. Então, ele era um cara, não sei se idealista, mas ele tinha aquela coisa realmente do pacifista. Ele servia o país para o qual ele tinha sido designado, né? E isso aí, lógico que rendia para ele muita admiração, muita admiração e muitos resultados, né? Claro. Porque ele mesmo, isso eu presenciei, ele conseguiu com a Marinha Portuguesa formar a Marinha do Timor-Leste, que cedeu 2 corvetinhas lá para iniciar uma marinha que eles nem tinham. Então ele conseguiu. Intermediava e conseguiu. A própria unidade de segurança pessoal que eu trabalhei, ele conseguiu pajeiro, a gente nem tinha aqui na polícia, pajeirinho, né, japonesa, né, com o governo japonês, né. Ele conseguiu repotenciar reformar o porto de Dili também, através do Japão, né, da cooperação com o Japão. Então, assim, ele é um cara ele era muito desenrolado, assim, né, com relação à comunidade internacional. Por quê? Porque o pessoal o admirava. E tinha muita experiência, né? Tinha experiência, né? Então ele era assim, um cara que era um cara realmente dedicado. Tem uma foto, eu recebi uma medalha dele lá, né? Foi, eu recebi a minha medalha a medalha do Timor-Leste, eu recebi das mãos dele, né? Tava lá suando lá, coitado, tava com calor. Lá fazia um calor. Bom, essa foi só a primeira. Essa foi só a primeira missão de paz, né? Essa foi a primeira. Vamos contar as outras também. Então, foi lá, 2001. Essa foi 2001 e 2002. Aí você volta para São Paulo. Aí só terminando, né? Aí eu participei do processo eleitoral, acompanhando o senhor Ramos Horta, né? Acompanhando ele, da Declaração da Independência, que foi em 20 de maio de 2002, né? A Declaração da Independência do Timor-Leste. E aí depois, na sequência, foi quando o Sérgio Vieira de Mello deixou a missão, foi em maio de 2002. E ele foi designado para o Alto Comissariado das Nações Unidas, em Genebra, que é, vamos dizer assim, o segundo cargo mais importante depois do secretário-geral. Porque, na época, o Kofi Annan, ele tinha extrema confiança no Sérgio Vieira de Mello e queria colocá-lo como secretário-geral, né? Só que aí veio todo aquele... Em 2003, a situação do Iraque, como ele era de extrema confiança do Kofi Annan, ele foi mandado para o Iraque e morreu. Mas, enfim... Aí depois que foi declarada a independência do Timor-Leste, eu fiquei mais esse período como chefe da segurança pessoal do José Ramos Horta. Cheguei a chefiar a segurança de todos eles, o Ramos Horta, o Kahala Xanana Guzmão, que já era o presidente da República,
a esposa, né, que é uma australiana, o primeiro-ministro, né, o Mariel Katiri, e foi quando eu encerrei a missão. Né? Eu encerrei em dezembro de 2002, dezembro de 2002, quando nós passamos a missão definitivamente para os timorenses. Tem até a passagem que nós fizemos até no estilo brasileiro, né? Estilo nosso militar, né? Com incorporação de bandeira, os caras fazendo continência. Deixou o legado do cerimonial aí, né? Aí o Maurício de Araújo já estava lá, né, cara? O cara também. Mas era outro oficial nosso que também esteve lá. Né? Aí, o Maurício de Araújo foi da sua turma, Martinho? É da sua turma? É da sua turma, foi não é da sua turma, né? Então, aí o Maurício de Araújo já tinha chegado, foi para nossa unidade também, só que ele cuidava da parte de segurança das instalações, né? Então, com segurança do Congresso, né, do Parlamento, ele na verdade, ele até chefiava. Só a participação de brasileiros. Olha, veja que coisa fantástica, né? A participação dos policiais militares, bombeiros de São Paulo nesse processo importantíssimo na história, né, da paz mundial, vamos dizer assim, né? Foi uma coisa de muita relevância, né? Para nós é gratificante, né? Porque a gente viu, eu tive a oportunidade de ver a reconstrução do país, né? E o processo todo de independência, o primeiro presidente, né? Eu acompanhei tudo isso. Tudo de perto. E no meu caso específico, a gente entregou a unidade pronta, com as Mitsubishi lá, as Pajerinho novinha para os timorenses, né? Bem a nossa cara, né? Entregamos. Não sei se é. Né? Claro que é, a cara de bombeiro, não sossego enquanto não deixa tudo arrumado. Bombeiro sim. Mas e aí, você volta em 2002, quando termina a missão, você volta. Eu voltei em 2002, voltei pro bombeiro, né? Voltei pro bombeiro, aí eu servi no Força Tarefa. Na Força Tarefa. Eu trabalhei na época era o Coronel Jair. Na Força Tarefa era o Bonege, que foi o primeiro comandante da Força Tarefa. Ele já tinha organizado as coisas aí. Fiquei no porãozinho ali, né? É o nosso Gaed. Gaed, não morreu a Força Tarefa? Não, pelo contrário, estamos lá na Turquia. A missão está lá na Turquia, hoje, né? Fantástico, né? Fantástico. Você vê a história, né? Lá de trás. Né? Orgulho, viu? Tem um pouco da sua mão nessa história aí. Tamo aí, né? Tamo aí. A gente tem que deixar nossa contribuição, claro, né? Sempre. Tem que deixar nossa contribuição, né? Porque, na verdade, assim, sempre para mim o bombeiro sempre foi uma paixão, né? Você vê que quando eu era menino ali, eu fui me encaminhando para isso, né? Claro. Para trabalhar nessa atividade. Tudo né? faz sentido. Que pese que depois eu tenha ido para o policiamento, mas de qualquer forma, o bombeiro sempre foi, né? Sempre teve aqui, né? No coração aqui, né? Então a gente. Aí você volta, vai para a Força Tarefa. Aí eu vou para a Força Tarefa. Aí trabalhamos aí na Força Tarefa, né? Trabalhamos juntos, né? Na verdade, né? Que Primeiro GB me ajudava muito com os cães, né? Os cães eu procurava apoiar muito lá o canil, né? Então, quem que estava no comando do canil mesmo era o... Você diz de praça ou de oficial? O oficial, que comandava, na verdade, o posto do PB Ipiranga, né? Teve tantos aí, Scaranello, acho que foi uma época... Não, mas não era o Scaranello, não. Era o... não, o Claudino? Não era o Claudino também, não. Que eu trabalhei muito, assim, que eu consegui comprar coisas para aqueles negócios de treinamento com os cães. Os Kongs, tal. Os Kongs, aquelas coisas, eu consegui, né, com a verba do CBM, o Coronel Freire me ajudou muito nisso, o Coronel Santos, né? Aí eles ajudam, eu pedia, né, aí estava dentro do orçamento, a possibilidade e tudo, aí a gente comprava, porque às vezes o PB mesmo não tinha condições, né? Aí... Então, mas os cães foram muito, muito importantes, né, nesse processo todo, inclusive, né? Tem lá, nossos cães estão lá. Estão lá na Turquia, né? Lá na Turquia. Eu lembro que os cães mesmo eu usei com sucesso ali teve um desmoronamento lá em São Bernardo do Campo, uma época de muita chuva, acho que foi em 2000 e... não vou lembrar agora, mas assim, foi 2003... Foi nesse período que eu estava na Força Tarefa. 2002, 2003. Nós fomos acionados lá e os cães localizaram algumas vítimas que ainda estavam... O trabalho do cão é fantástico. Fantástico. Né? Eles localizaram e eles estavam a mais de 1 metro de soterrados. Né? Soterrados. Então, foi muito, muito legal. Aí voltando, né? Voltando, né, Pavão? Voltando para... Você para a Força Tarefa. Força Tarefa. E logo surge a vontade de novo uma missão de paz. Então, não, aí foi assim, aí Força Tarefa, eu fiquei no CBM até a minha promoção. Aí quando eu fui promovido a capitão, né?
Não tinha vaga para mim aqui, né, em São Paulo. É o funil gargalo, né? O gargalo normal, né? Aí, mas tinha, alhamdulillah, tinha vaga para mim no nono GB, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Quando eu tive a grata satisfação, a honra de trabalhar com grandes celebridades ali do GB. Rodrigão, Coste, Leal. Leal, Coronel Coste. Preciso dizer mais alguma coisa? Não, outra escola, né? Com essas feras aí. E um deles passando pelo primeiro GB, que foi o Rodrigo. Rodrigo, exatamente. Ele tinha sido o primeiro GB, né? Rodrigão, na verdade, o Rodrigo e o Costa, eu trabalhei direto com eles, né? Eles me deram um apoio fantástico. Eu já fui como capitão lá, né? E eu era comandante do primeiro sub-GB lá. Aí eu comandava Ribeirão Preto, como capitão, né? Ribeirão Preto, Jabuticabal, Bebedouro, Sertãozinho. Você sabe que é a maior unidade operacional diária que o bombeiro tem, né, até hoje. É grande, uma muito grande grande. unidade. O Xande, né, da minha turma, Alexandre. Aí ele já estava no segundo sub-GB, né? Franca, né? Ele era de Araraquara, verdade, mas ele estava em Franca porque o Caio estava em Araraquara, né? Mas foi um período muito positivo, muito bom. A gente fez alguns breaks lá, né? Os cursos de busca e resgate e estruturas colapsadas, que na verdade, salvo engano, mas nasceu lá, né? Salvo engano meu. Pouco antes. Os primeiros. Não nasceu lá? Não, foi aqui. Com o Rodrigo? Não foi com o Rodrigo, acho que ele não sei se estava aqui ainda ou se ele já estava lá. Mas o break a gente mandou, eu tive a honra, né, de ser o primeiro a fazer o curso. Eu e o Nilton, nós fomos para o Peru. O curso dos Bombeiros Unidos Sem Fronteira. Então, é bom que mas o Rodrigo ele é bem contemporâneo dessa época. Né? Foi ali que fomos nós, depois, eu acho que depois, não sei se na sequência foi o Rodrigo, depois foi o Rodrigues, Melo, que hoje é o nosso comandante do Corpo de Bombeiros, enfim. Mas realmente, os primórdios do break no bombeiro, você tá bem localizado, foi nisso aí mesmo. E no interior, foi lá, né? Porque eu lembro que praticamente o nono GB se tornou referência. Por quê? Porque os cursos regulares de break eram dados lá. Não eram dados no CEIB. Não tinha na ESB, né? É verdade. Era dado lá. Depois passou, né, para a ESB. É verdade. Que eu sei, mas assim, os cursos regulares, vamos dizer assim, todo esse trabalho que vocês trouxeram... Você pegou bem essa época. Continuou, né? E eu mesmo fiz curso com eles lá de break e depois eu fui instrutor também, né? Num dos cursos, né? Olha que fruto maravilhoso. Foi. Os caras lá, né? Vocês são fera, né? Vocês são nós, né? Tem suas mãos aí nessa história, pô. Então foi um período muito, muito legal, muito positivo, né? A gente trabalhava lá com bastante harmonia. Acho que conseguimos ajudar bastante lá a comunidade Ribeirão Pretana. Não tem dúvida. Né? Eu digo, a gente, eu falei. Ribeirão é uma região que tem tudo, né? Ela tem questão de enchente lá também, né? Você pegou enchente lá na região que tem? Peguei muita enchente. Tem muita enchente lá na região. Peguei muita enchente, a gente usava até o Águia lá. Isso. O Águia. Tem a base lá. A gente usava, tem a base, né? No aeroporto lá. A gente usava direto para fazer reconhecimento, para ver as áreas, para fazer o mapeamento, para fazer a evacuação dos atingidos lá. Era um trabalho. Não, o nono GB realmente é uma unidade que se destaca aí, não só pela qualidade técnica, como pela diversidade de ocorrências que vocês atendiam lá. Muito. Inclusive, a gente fez até treinamento de salvamento aquático com a aeronave, né? A gente fazia aquele treinamento de salto da aeronave, né? Usava o lago lá da USP, como lá, né? Usa no mar aqui. Né? Exatamente. O que o pessoal do Salvamar faz, né? Então foi realmente... Lá você fica há quanto tempo, Fernandinho? Eu lembro. Eu fui promovido em 2016, né? 2006. Promovido em 2006, aí eu fiquei em 2006, 2007, eu fiquei até maio de 2008. Até maio de 2008, que foi quando eu fui para o Kosovo. Aí, que eu fui para o Kosovo, eu fui do nono GB, Nono GB que eu fui para o Kosovo. Certa manhã, lá na sede do primeiro sub-GB, me ligaram lá e aí eu fui para mais dessa missão aí. Então, agora é outra história. Vamos lá, o Kosovo. Kosovo, eu reputo como, sem querer falar palavrão aqui, né? Mas tô brincando. Você não pode. Você é muçulmano, você não pode. Eu não posso. Então, mas o Kosovo foi a melhor. Não dá spoiler, Pavão.
Não dá spoiler, né? Pô, já dei spoiler aqui. Tá bom, vamos lá. O Kosovo, para mim, foi a melhor missão que eu participei. Por quê? Porque justamente eu juntei a fome com a vontade de comer. Então eu trabalhei como bombeiro, uma parte da missão eu trabalhei como bombeiro lá no Kosovo. Eu tive essa oportunidade, né? Como TACMED, né? Tactical Medic. Tactical Medic. Que é tipo um enfermeiro, um socorrista de combate, né? Então foi muito legal o Kosovo. O Kosovo, eu cheguei lá, primeiro eu fui me apresentar para o comandante regional, né, para assumir o serviço. Esse cara me deu uma bronca dele, era um americano. Ele olhou meu currículo, né? Meu currículo era... Já tinha força de palha? Não tinha, mas... Não, ele olhou meu currículo... Não, tinha, mas... Assim... Aí ele olhou o meu currículo inteiro de bombeiro. Eu não tinha sido polícia. Eu não tinha sido polícia. E a missão, em princípio, era para a polícia, né? Em princípio é o UN Police, né? Nós éramos UN Police, né? Policial das Nações Unidas. Aí ele olhou meu currículo, aquele jeito deles de sempre, simpático de sempre, falou: não sei porque países como o seu mandam gente como você para cá, né? Não sei o que eu vou fazer com você aqui. Ele falou assim mesmo, eu fiquei com uma raiva. Na cabeça americana, polícia, bombeiro é bombeiro, né? Mas depois eu tirei a forra, viu? Tenho tirei certeza. A forra, tirei. Depois, se der para contar, aí ele, não sei o que eu vou fazer com você aqui, né? Ele olhou assim, vou mandar você para as Enhancement Forces. Enhancement Force, assim, o Kosovo tinha disso, cara, né? Não quero criar polêmica aqui, mas assim, o pessoal mais europeu, mais assim, ficava mais nos quartéis. Aí, africano, né, os caras que, como eu, que não sabia o que fazer, mandava para a linha de frente, né? E as Enhancement Forces, elas eram o quê? Elas eram uma força de patrulhamento dos enclaves sérvios, né? Porque tinham enclaves sérvios dentro do território kosovar, né? Do território do Kosovo. Aí eu falei, tá bom, tanto faz. Eu já fui pro Timor mesmo, né? Eu falei, nada pode ser pior que o Timor, como eu peguei, né? Aí eu fui pros enclaves sérvios lá, né? Fui trabalhar nos enclaves sérvios, fazia patrulhamento, eu fui como patrulheiro, né? Aí a gente com viatura, patrulhava, fazia o que eles chamam de VCP, que é bloqueios, né? A gente fazia bloqueios para ver se o pessoal estava trazendo bomba, carregando isso, aquilo. Foi uma atividade, para mim, mais interessante, porque eu ia ficar, ficar entediado de ficar no escritório, né? Então, para mim, foi bem interessante. Aí eu trabalhei, tive contato com várias pessoas, várias nacionalidades, gente muito boa, inclusive com a minha esposa, né? Já começou. O cara foi solteiro e voltou casado. Então, mas enfim. É uma história de amor. Mas então, e aí a gente foi desenvolvendo os trabalhos, até o pessoal, o próprio pessoal da OTAN, que a OTAN ela dividia o Kosovo em quadrantes para atender, porque tinha tropas suecas, italianas, americanas, né? E o setor dos enclaves sérvios lá eram cobertos pelos suecos. Acho que até por uma questão de neutralidade, né? Ou imparcialidade, vamos dizer assim. Sim. Então, os suecos, eles que trabalhavam com a gente nesses enclaves sérvios onde eu trabalhei, que foi Kisnica, Gračanica, tudo perto ali de Pristina, que é a capital. Do Kosovo. E aí eu comecei a trabalhar lá legal, tal, aí os caras vinham, os meus colegas às vezes não queriam atender um ou outro lá, aí eu atendia, né? Tipo, um exemplo, né? Veio um tenente sueco, aí trouxe um sérvio que ele queria fazer uma denúncia. Aí e era no final do expediente, assim, a gente já estava encerrando o turno, né? Aí o pessoal, então, a gente não faz, sabe? Porque a gente era tropa de apoio, era tropa para apoiar até em questões de CDC, né? Distúrbio civil, controle de distúrbio civil, essa coisa toda. Aí, só que o chefe, o policial internacional, o UN Police, que cuidava mesmo da estação de Gračanica, onde a gente ficava baseado, os caras já tinham ido embora também, que era um norueguês e um americano. Os caras já tinham terminado o turno deles. E você estava por ali? Só estava eu lá, porque eu já era team leader, né? Já era chefe de pelotão lá, comandante de pelotão. Eu estava recolhendo o pessoal, fazendo
a troca de serviço ali e tal, né? O turno, né? Porque era 24 horas. Aí o tenente veio com um sérvio e falou, e lá na estação de Gračanica tinham policiais também kosovares, né? Mas só que eles eram kosovares albaneses, não eram kosovares sérvios, né? Que tem essa coisa aí, né? Aí o tenente veio, me apresentou a pessoa lá, e o cara ele não queria ser ouvido pela polícia local. Por quê? Porque ele não confiava na polícia local. Aí ficou aquela celeuma, né? E eu, na verdade, eu não tinha obrigação de atender, porque não era a minha função mesmo. Mas você atendeu. Aí tinha lá os caras, os colegas, não é a função. Eu falei, tipo assim, eu era chefe, né, comandante, né? Eu sempre fui bravo, né? Sabe, né? Bravão, aí eu vaza fora, né? Os caras que estavam lá, vaza fora. Eu falei, tenente, traz aí. Eu ouvi o cara, tomei a termo, né? A declaração dele. Então, assim, aí depois eu levei pro americano e pro norueguês, eu cobrei uma resposta, né? Uma providência. Intensifiquei o patrulhamento, aquelas coisas que a gente faz aqui na polícia, né? Intensifiquei o patrulhamento lá, porque o cara estava sendo ameaçado por kosovares albaneses, né? Perto da residência dele lá, né? Aí os caras o próprio americano e norueguês ouviram ele, né? E tal, e deram. Então, quer dizer, aí essas coisas, elas foram meio que... Mudando a sua imagem. Mudando a minha imagem de não presta para nada, né? Você entendeu? Com o americano mesmo, o americano e o norueguês, eles me pediram fora do serviço para ajudá-los numa batida de uns caras lá que estavam fazendo... Eles suspeitavam que os caras estavam fazendo tráfico de arma e de pessoas. Né? Aí nós fomos lá, demos uma batida lá. A americana até me perguntou, que arma que você usa? Eu estava com a PT-100 da Taurus, né? Eu usava... a PT-100 da Taurus. Aí eu falei, essa aqui é a PT-100 da Taurus, né? Beretta. Queria Beretta, beleza. Aí daí a gente fez a batida, prendemos os caras lá, né? Então começou, né? Isso foi fora do meu turno, eu não estava, né, trabalhando, né? Assim, não estava ainda na minha atividade, né? Porque tinha os caras lá que eram meio mercenário da paz, né? Queria só fazer o feijãozinho com arroz lá tchau, né? E Brasil, né? Brasil não, né? Eles não eram brasileiros. e tchau, né? Mas enfim. Então isso aí foi melhorando aí como você disse, achamos até num ranchinho lá de um sérvio, achamos até, o cara tinha o uniforme todinho do exército sérvio, inclusive com equipamento de proteção individual para guerra química, tudo certinho lá com armamento, tudo tinha. Era só Belgrado acionar, ele estava... Caramba! Aí nós confiscamos, né? Pegamos e tal. E quando é que e por conta disso, você é designado para fazer função de bombeiro? Como é que foi essa transição aí? Aí a transição foi o seguinte. Aí o cara que me achou que eu não servia para nada, ele quis me chamar para substituir o deputy dele. Olha só, eu ia ser o vice dele. Ele era o comandante regional. Você ficaria como o vice dele? Ficaria como subcomandante regional. Regional, da Pristina inteira ali, região. Aí eu falei, agora é a minha vez. Agora eu vou ser americano no lugar dele, né, cara? Só que eu tinha tido um convite também do meu comandante de unidade para comandar a unidade, as Enhancement Forces, para comandar a unidade, para ser o comandante de todas as patrulhas, e tinha recebido o convite da Polícia Especial, da SPU, né, Special Police Unit, para comandar a força-tarefa da qual eu já participava. Na hora de folga, eu comecei a participar que as TACMED, né, as Tactical Medic, começaram como uma força-tarefa, como uma task force, né? E aí eu dei meu nome lá voluntário e eu treinava com os caras, participava quando eu estava de folga. Aí os caras lá, Só explicar uma coisinha, né? Folga na Força de Paz, tem que lembrar que está num país em situação precária, não tem muito o que fazer, né? Então, na hora de folga você trabalha, né? Lá em Pristina até tinha, né, cara? Lá em Pristina até tinha, porque assim, tinha muito restaurante, aí tinha karaokê, os caras enchiam a cara, né? Aquele esquema de soldado. Né? Soldado em combate. Soldado, então até tinha. Lá, Timor-Leste... Nada, né? Quase nada. Guiné-Bissau, então, era o chumbo de Tutanka mesmo. Era totalmente... Mas o curso até que era bem estruturadinho, tinha alguma coisa assim, né? Mas eu falei, vou aproveitar aqui, né? Eu tô aqui, aproveitar
tudo que eu puder aprender e fazer, né, em termos de, sei lá, né, de experiência e tal, né, era válido, e é uma coisa que eu gostava, né, tinha a unidade de socorrista de combate, falou, vou entrar nessa, né, e aí eu entrei na força-tarefa. Só que aí, nesse período que eu fui convidado para essas funções, essa força-tarefa ela estava sendo efetivada como subunidade da Special Police Unit. Então ia ser tipo uma companhia dessa unidade especial, né? E aí me chamaram para chefiar, né? Essa subunidade, né? Que o STAC-MED. Aí eu aceitei, né? Falei, vou sapo na lagoa, né? Comando regional com aquele americano Zé Ruela nada, você entendeu? Não vou pro meu campo e não tô confortável. Não vou. Já patrulhei bastante, já fiz minha parte, agora eu vou para STAC-MED. E foi assim, né? E o período todo você termina como TAC-MED. TAC-MED, como chefe lá. Lá foram quanto tempo você ficou lá? Foram só 8 meses, né? Lá foi uma missão lá mais curta. Foi menos, né? Mas... Foi intenso. Foi intenso. Aliás, foi tão intenso que agora você vai contar um pouquinho que você conheceu sua esposa, né? Conta aí pra nós. É verdade. A minha esposa foi assim, ela veio trabalhar no meu pelotão, né? Eu já era team leader, né? Já era comandante. Isso quando estava lá ainda ainda nas Enhancement Forces. E ela veio assim meio assustada, né? Ela é jordaniana, do reino Hashemita da Jordânia. Ela veio assim meio assustada, por quê? Porque no país dela, ela era militar de gabinete, né? Era policial de gabinete. Ela trabalhava no gabinete do comando, ela tem formação em relações públicas, então ela trabalhava com como é que a gente chama mesmo? Trabalho administrativo. Não, assuntos civis. Assuntos civis, né? Que a gente chama, né? Assuntos civis. Então, aí ela chegou numa unidade para patrulhar enclave e vai pro front, né? enclave sérvio, fazer bloqueio, andar em área com rastreamento de campo minado, né? Que ainda tinha lá, né? Então, assim, ela chegou meio assustada, né? Aí, né, ela chegou assustada e tal. Aí no começo eu coloquei ela para trabalhar comigo, e aí ela trabalhou comigo, eu falei, trabalha assim, aí a gente fez VCP, fazer bloqueio juntos e tal. Eu falei, não tem segredo, aí... Né? É só fazer. Vamos fazer e qualquer coisa me chama, né? Qualquer coisa eu tô no apoio, porque eu já tinha... Isso é logo para ela chamar, né? Mas, na verdade, eu não tive bondade, porque assim, eu achava que era muita areia pro meu caminhãozinho. Eu já era meio careca, sempre fui baixinho, o velho feio do caramba que já tá. Eu falei, que nada, né? Mas eu dei dos carecas que elas gostam mais. Vai ver que era. Vai ver que é. Mas eu na boa, né? Eu atendi lá e tal. E aí ela teve um problema de saúde uma ocasião, eu atendi na UN Clinic lá na clínica das Nações Unidas e tal, né? E fui fazer meu trabalho de comandante, né? Que é normal, como eu faria também para algum outro colega lá que precisasse, né? E foi rolando, né? Esse esquema aí. Aí teve um dia que ela me ligou, tal, eu gosto de você, sabe aquelas coisas? Aí já coisa começou a tomar um outro rumo, né? Então foi assim que eu acabei... E como é que foi? Bom, aí vocês obviamente conheceram. Só que era muito problemático, né? Porque ela era de um contingente que os caras ficavam de olho nas meninas, né? Sim, jordaniana. Porque jordaniana, eles têm todas as restrições deles e tal, né? Cultural. Então, assim, eu acabei... Aliás, eu acho que uma das coisas mais interessantes que deve ter na sua experiência, em todos que você foi, é a diferença cultural, né? Porque ali você tem, não é verdade? Várias nacionalidades, várias gente de culturas muito diferentes, né? É uma riqueza, assim, de aprendizado transcultural muito grande, né? É uma coisa que é muito benéfica, eu acho muito positiva, eu curtia muito aprender, né, essas diferenças, né? Mas você também tem que ter compreensão, flexibilidade suficiente para entender a cultura de cada um e respeitar, né? Muito menos você teve, né? Você sabe da minha experiência lá, era nessa área, né, de resolução de conflitos, e convivi com 26 nacionalidades diferentes. Mais ou menos o que você... um pouco menos do que você... realmente, se você não tiver essa predisposição que você está falando aí, é complicado, né? Ainda mais um ambiente como você estava, na verdade. Não é verdade. Você estava na universidade, estava tudo tranquilão. Você não, você estava lá no meio do... Você pega nacionalidades do mundo inteiro, principalmente no Timor-Leste, né? Timor-Leste eram 48 nacionalidades, 48 Estados-membros mandando gente, né?
Então, desde asiático até latino-americano, né? Você teve Então, experiência, assim, você deve ter tido. pega assim, né? Falar um pouquinho de expressão corporal, né? Nós, latinos, brasileiros, temos uma característica, né? O que a gente, normalmente, o que a gente gesticula é o que a gente está querendo dizer. Diferente de outras culturas, né? Que você acha que você está agradando, às vezes não está. Você teve esse tipo de experiência lá? Cara, eu até tive, assim, mas Diferente, né? Foi... Eu lembro do não do indiano, do sim do indiano, que... É o nosso não, e sorri, e fala, pô, então tá tudo certo, mas não tá. Não, o indiano é complicado. O indiano é que eu já sabia, né? Mas eu tive esse probleminha lá no Catar, né? No Catar? No Catar, que tem muito indiano. Não avança. Volta pro Kosovo, volta pra sua esposa lá. Então, aí eu... aí no Kosovo, né? Aí começamos a nos relacionar, eu conversava mais com ela, me relacionava mais com ela no trabalho mesmo, né? Porque ela vivia vigiada lá pelo contingente dela, né? De jordanianos, e na nossa unidade tinha jordanianos, né? Então no meu pelotão mesmo eu tinha ela como jordaniana e mais 2, né? O comandante de contingente dela, que era o senhor Ahmed, que era comandante de contingente, porque ele era o mais antigo lá. Era o mais antigo dos jordanianos, e tinha mais um lá, né? Então eu pisava em ovos, né? Mas assim, às vezes quando ela patrulhava comigo, a gente conversava melhor. Mas né? Vocês começam a namorar lá já, vocês começam a ter uma relação lá já. Lá, por quê? Aí começamos a nos encontrar. Falando lá, porque eu sei que 8 meses depois você volta, né? Sim, não, é verdade. Aí na folga a gente se encontrava escondido, né? Porque tinha que ser escondido, senão aí dava maior bafafá para ela. Para ela dava um maior problema, né? Então a gente começou a se encontrar escondido, tal, quando dava, tal. E foi assim. Aí depois depois que terminou a missão, que a gente continuou tendo contato. Tá, mas aí vamos lá. Termina a missão, você volta pro Brasil e ela para Jordânia. Ela voltou para Jordânia. E você veio para cá. E eu voltei para o Brasil, né? E aí? Então, continuamos a nos comunicar por e-mail, né? Pela internet. Tal. E aí. Isso já estamos em que ano, Fernandinho? Estamos em 2009. 2009. Porque eu terminei a missão em janeiro de 2009. Era para terminar em maio de 2009. Aí, como teve o handover, né, a passagem da missão para a União Europeia, eu voltei antes. Como a gente, né, Estado membro do Brasil, não é da União Europeia, eu voltei antes. Só ficaram alguns membros, alguns policiais que eram de país da União Europeia, só que eles também tiveram que fazer um teste, né? Não foi assim a passagem automática. Né? Para poder permanecer na missão. Porque a missão ainda continuou, mas com um escritório pequeno lá. Entendi. Todo aquele efetivo de policiais foi tudo desmobilizado. Aí entraram os europeus, né? E você volta para São Paulo, volta para a Polícia Militar e vai trabalhar. Você foi para a Zona Sul, foi essa época? Não? Então, aí foi daí que eu saí do bombeiro, né? Aí eu saí do bombeiro, aí eu fui para a Zona Sul. Fui para os Jardins. Jardim Ângela, Jardim Nakamura, Jardim Heiberg. Para quem estava em Pristina, para quem estava no Timor-Leste, não... Tudo bem. Aí eu fui para o primeiro batalhão, primeiro BPMM. E esse fato aí ele foi engraçado também, cara. Porque eu estava, na verdade, eu estava movimentado para Presidente Prudente, né? Eu trabalhei em Presidente Prudente. Aí do lado. Pertinho, né? Aí eu cheguei lá, eu conversei, lembro até hoje, era na época o Major, hoje deve ser coronel, né? Aposentado já, o Major Camilo, lá do DRH, né? Aí eu conversei com ele e falei, coronel, sou soldado, para onde o senhor mandar, eu tô indo, né? Para mim tá tranquilo, né? Tudo bem, né? Já tô com o ofício na mão, já tava com o ofício. Logo que eu me apresentei, né? Que eu fui lá no panelão, lá, né, no centro administrativo. Aí ele chegou e falou, aí eu falei para ele, eu queria ver com o senhor se tiver alguma vaga em São Paulo, para mim seria mais interessante, né? Porque tô aqui e tal, né? Família daqui, não tenho referência nenhuma lá, né? Aí o laranjeira lá, se precisar, tô indo já, né? Tô com o ofício na mão, estamos indo. Sou soldado, vou o senhor me mandar, né? Mas não, Fernando, não é assim também. Ele falou, é que falaram que você tinha família lá, você tem amigos lá, que para você é tranquilo. Eu falei, quem falaram deve se equivocar, porque eu não tenho ninguém lá. Não tem ninguém lá, mas tudo bem. Eu falei, se a bem do serviço, a gente tá indo, né? Ele falou, não, Fernando, tem uma vaga aqui no primeiro batalhão, né? Aí eu falei, aí ele perguntou para mim, né? E primeiro batalhão para você tá legal, sem problema?
Aí eu já, pô, aí eu perguntei para ele, porque eu não sabia, bombeiro, né? Eu não sabia, era o primeiro Onde era o batalhão. batalhão? Primeiro batalhão. Né? Nem me preocupava em saber. Aí eu falei assim, eu falei para ele assim, Major, é em São Paulo? Ele falou, é em São Paulo, é na zona. Ele falou, é em São Paulo. Ele nem falou que era na zona sul. Ele falou, é em São Paulo. Maravilha, Major, tô à disposição, tô à disposição. Eu falei, então vou trocar agora. Ele trocou na hora lá pro CPM 10, né? Primeiro batalhão. E aí eu fui, né? Aí quando eu fui ver. Allah, Darila. Aí quando eu fui ver, era do lado de casa, super perto de casa, né? O primeiro batalhão. Você morou na Zona Sul, né? Eu morava, né? Eu sempre morei na Zona Sul. Aí eu só nasci na Zona Leste, né? Assim, eu cresci na Zona Leste, lá até uns 5 aninhos de idade, mas eu sempre morei na Zona Sul. E o batalhão do lado. O primeiro batalhão era ali, né, perto do Centro Empresarial, ali da Zona Sul. E o coronel, que era o Coronel Camargo, que ele já tinha também cumprido missão em Angola, né? Tava lá. Aí ele já me jogou para a terceira companhia, que cobria a área do... que eu falo inglês e tal, cobria a área do consulado americano. Sim. Então eu fiquei muito perto de casa, né? Eu falei, pô, olha aí. Olha só, merecimento. Não sei, né? Mas foi sorte, né? Mas deu essa... E você ficou quanto tempo lá? Aí eu fiquei na terceira companhia do primeiro batalhão, eu fiquei durante... Mas sempre no primeiro batalhão, você ficou bastante tempo? Não, eu fiquei bastante no primeiro batalhão, eu fiquei 3 anos comandando a terceira do primeiro. Ah, pera um pouquinho, tem que contar aí, que não terminou. E a esposa, como é que foi nesse período aí? Então, a esposa... Volta a fita aí. a esposa, no caso, ela... trocamos e-mail e tal, aí a gente resolveu se casar. Aí, só que para me casar com ela, eu tinha que me converter ao Islã. Porque Essa história eu sei. Eu tinha que me converter ao Islã. Então, assim, o que acontece? Eu precisei ir para a Jordânia, me converter ao Islã e me casar Me casar lá. Né? Tinha que casar lá, porque aí eu tinha que falar com a família, conversar com a família. O pai já era falecido, né? O pai dela, inclusive, ele era general de divisão de tanque, cavalaria, né? Divisão de tanque lá das legiões do norte, lá da Jordânia. Ele era embaçado, ele era general. Só que ele já falecido, eu tinha que falar com a mãe, com os irmãos, né? A família enorme. Ela tem 7 irmãos e 4 irmãs, né? 11? Eles são com ela 12, né? Com ela 12. Bem da cultura. Bem da cultura. E eles são bem tradicionais, né? A tribo dela é da região de... É de Petra, da região de Petra? Não, é mais ao norte. Petra, ela é do norte da Arábia Saudita. A tribo dela, né? A família, o clã dela, os Al-Sarhan, né? Que é a família dela. É do norte da Arábia Saudita e nordeste da Jordânia. Aquela pontinha da Jordânia. A família daquela região lá. Até depois como é que foi encarar a família lá, Fernandinho? Cara, foi um brasileiro carequinha lá. Foi outra missão, né? Foi outra missão. Mas que é mais difícil que essa que você foi. Foi outra missão. Então, e aí foi isso. Eu acabei. Aí eu estava recém-chegado no primeiro batalhão. Aí eu pedi LP, férias? Foi férias, acho que foi LP, férias, acho que foi LP. Pedi LP pro Coronel Camargo. O Coronel Camargo me concedeu os 30 dias. Aí o major lá, o comandante, o chefe, o comandante lá, o coordenador operacional, cortou, ele me deixou só com 15 dias. Eu falei, caralho, como é que eu vou para Jordânia para enfrentar a tribo lá, pô? Casar, como é que me converter e tudo, como é que eu vou fazer? Eu falei, vou meter as caras, né? Vou embora. Aí beleza, peguei as folgas e fui, né? Fui para Irbid, que é a cidade que é ao norte da Jordânia, né? Fica a 20 quilômetros da Síria, né? Da fronteira. Aí eu fui para lá e foi aquela coisa, né? Já no primeiro dia que eu cheguei, depois da viagem inteira lá até, né? Cruzei meio mundo para chegar. Cheguei no aeroporto, eles já queriam me conhecer, a mãe. Foram buscar no aeroporto. Foram buscar no aeroporto e me levaram. Você viu o seu momento casamento grego. Aí com certeza. Aí eu cheguei lá, né? É o que você falou, né? Carequinha. Esperando um brasileiro diferentão. Vagabundinho, né? Eles estavam preocupados, porque eles têm um pouquinho de preconceito, né? Eles estavam pensando que eu talvez fosse mais moreninho, mais não sei o que, tá de cara com Portugal, né? Cara de Portugal. Mas enfim, né? Aí eu cheguei lá e tal.
Aí vieram me conhecer a minha sogra, né? E no final, cara, foram super receptivos, né? Aí concordaram, tal, né? Mas você casa e já traz ela pra cá. Casei e já trouxe. Foi uma maratona, velho. Cara. Você não imagina. Eu fui, conheci, aí passou assim mais ou menos. Passaram 5 dias, eu falei, pô, eu vou embora, cara. Porque assim, os caras me deixaram meio na geladeira ali, eu fiquei no hotel, né? Aí vinha um, me convidava para tomar café, vinha um irmão, vinha outro, eles estão me conhecendo, né? Aí vinha outro, e eu, o relógio correndo, né? Porque, tem que voltar, né? Tem que voltar, né, cara? Aí assim, eu falei, eu vou embora, velho. Aí depois eu falo com ela, depois a gente resolve essa parada aí. Aí começou essa coisa assim, né? Aí teve um dia que eu encontrei com ela, né? Porque eu encontrava com ela, mas eu encontrava na casa da família. Da família com alguém e todo junto. mundo junto, né? Acompanhando tal, o papo. Eu não ficava com ela sozinho, né? Aí, né? Aí teve um dia que eu não sei o que deu, que ela conseguiu dar uma desbaratinada lá e veio tomar um café comigo sozinha, né? Aí cheguei e falei pra ela, eu falei pra ela, Alia, fica tranquila, que é Alia, né? O nome dela, né? Feminino de Ali. Né? Aí, Alia, eu vou... Vamos fazer assim, ó, eu vou embora, porque eu tô com tempo e tal, não sei. Eu falei negócio do trabalho, né? Falei, eu vou embora, aí a gente vai se falando, aí a gente vê uma outra oportunidade e tal, que as coisas estiverem mais tranquilas e tal, aí a gente resolve as coisas e tal. Ela, não, já, né? Aí ela pilhou a família lá. Eu falei, não, porque a gente não tem muito tempo, eu não tinha nem me convertido, eu nem sabia o que era pra fazer, sabe? Tava ainda tudo cru, né, cara? Meu, mas foi muito rápido. Aí veio o Muhammad, né, que é um dos irmãos dela, que é muito bacana, o cara, né? Ali, já me pegou, tal, me levou na corte lá pra eu me converter. Aí eu me converti lá na corte de Irbid, né? Tive lá que me apresentar diante do juiz lá, né? Fazer a conversão. Aí depois já resolvi uma questão do casamento, tudo certinho, né? Aí casei na corte de Mafraq. Conta aí como que é essa história de conversão. Porque converter, que é converter? Não, eu tive que ver. Tem circuncisão. Tinha. Eu ia deixar passar essa batida. Eu achando que a parte mais difícil era a missão de paz. Eu tive que ir no médico, no urologista, para ver se a coisa tava solta, né? Se a coisa tava ali. Se o esquema tava ali. O Timor é moleza, cara. Não dá pra pular essa parte, não. Aí eu fui lá no urologista, né, cara? Aí cheguei lá e tal. Tive que, antes de casar, né? Teve a conversão e tal. Sim. Aí antes de casar, eu precisei ver se não tinha algum impedimento. Algum empecilho, né? Aí cheguei lá, cara, e eu já tava pensando que ia ter que fazer a cirurgia, alguma coisa assim. Falei, vou ficar com a situação inchada, aquela coisa toda zoada. Aí eu falei, né? Aí fui lá e tal, o médico examinou, tá tudo certo, não sei o quê, né? Pode casar. Falou, pode casar, tá liberado. Aí que a gente já pulou uma etapa, né? Senão ia ter que fazer a cirurgia lá, tá, né? Já pulou uma etapa. Né? Aí vai pro juiz. Os caras até... que o meu cunhado tava indo comigo, né? Ele, mas eu falei, tá tudo certo. Tá liberado. Os caras falam, alhamdulillah, tipo assim, né? Pô, o cara já, né? Tá... É o designado. É o designado. É o escolhido. É o escolhido. É o escolhido. Aí, beleza, né? Aí eu fui casar na corte de Mafraq. Aí eu fiquei pensando assim, né? Acho que eles estão fazendo isso para não gerar suspeição, né? Para não parecer que eu tô casando com algum interesse. Me convertendo só para casar, né? Porque o problema é a conversão, né? Claro. Estou me convertendo só para casar, porque eles não querem que você se converta para casar. Querem que você se converta realmente para o Islã, né? Islã. Aí, enfim, né? Aí eu falei, bom, vou para a corte de Mafraq, né? Acho que é por causa disso. Depois eu descobri por quê, não é por causa disso. É porque Mafraq é a corte que é sede do clã dos Al-Sarhan. Então, assim, lá tá tudo registrado, todos o roteiro da família deles, né, de casamento. Então, Alia que casou com o estrangeiro fulano, Muhammad que casou com Pfizer, que é filho de não sei o quê, sabe? Tem toda a árvore da tribo todinha, né? Por isso que eu fui casar em Mafra, que não é por causa de suspeição, né? Mas eu não sabia, achei que sabia, né? Mas é isso aí, é por causa da vamos dizer assim, a região
da tribo dela, Entendi, né? Eu fui numa entendi. cidade onde é a região da tribo dela. Essas coisas, né, culturais que a gente vai aprendendo. Então, aí no casamento na corte de Mafraq, tinha que ter 2 testemunhas, que foi um irmão dela, o outro irmão, o Homer. Tinha, a testemunha tá lá. É o que não faltava. Bastante irmão, né? Aí o Homer foi, aí um rapaz lá da própria corte, o Cher, que era o juiz, que é o juiz de paz, que é tipo um juiz, mas também um sacerdote, né? Que é pela lei islâmica e tal, que foi feita, né? Aí eu e Alia. Aí estamos lá, né? Esse que é um momento que talvez seja interessante, né? Um momento cultural interessante. Aí chegou, né? Ele chega e me pergunta, o Cher, né? O juiz de paz. Ele me pergunta: você tem alguma exigência a fazer com relação à sua esposa? Ele é brasileiro, tchuga, né? Meu vacaiadinho, luxinho que eu. Não tem nada para exigir, não tem nada para exigir, né? A gente aqui não exige nada, né? Casa é casa. Casa, né? O certo não deu, mas assim, a gente. Não tem nada para exigir. Normal, não tem nada para exigir. Mas é um costume deles. É cultural. É cultural. Tem que exigir alguma coisa. Se o marido tiver alguma exigência, tal, ele já faz ali no ato do casamento. E isso é aberto para a esposa também, né? Aí ele perguntou para ela em árabe. Aí ela, blá, 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 em árabe. Aí, todo mundo caiu na gargalhada. Até o próprio juiz também, o Cher lá. O que essa mulher falou? Caiu na gargalhada. Você não falava um árabe nessa época ainda? Não falava nada. Não entendia nada. Aí o irmão, a outra testemunha, só ela. Se ela estivesse rindo também, estava tudo bem. Eu não ia nem querer saber. Mas ela com um bico desse tamanho, assim, né? Um bico enorme, assim. E os outros brabona. Né? E os caras rindo e tal. Aí fiquei aquela cara de ué, né, meu? Aquele ponto de interrogação na cabeça. Aí eu virei para ela e falei: Alia, o que está acontecendo aqui, né? Falei com ela, eu falava inglês com ela, né? Até hoje eu falei inglês. Alia, o que está acontecendo aqui, né? O que está pegando aí, né? Porque não entendi a piada. Eu não entendi por que eles você estão tá brava? Por que você está brava, né? O que houve, né? Ela, não vou te falar, né? Ela chegou assim, não vou te falar. Aí eu cheguei assim, pensei assim. Deixa eu rir também, né? Eu falei, não. Quase, né? Quase falei isso pra ela, né? Mas ela tava brava e apoiava. Melhor não. Aí eu cheguei pra ela e falei: olha, eu tô casando com você, né? Eu vou assinar, daqui a pouco eu vou assinar papéis aí que eu nem não sei nem ler o que tá escrito aí. E é verdade mesmo, que minha certidão de casamento original tá tudo em árabe, né? Só tem a minha assinatura lá do Tchuga, né? Tchuga de Freitas. Tá lá, né? Então, aí eu preciso saber, né? O que está acontecendo. Aí ela chegou e falou: não, é que você é muçulmano e você pode casar com 4 mulheres. A minha exigência é que você não casasse com mais nenhuma mulher, né? Ela falou assim. Falei, pô, eu perdi essa. Caramba, meu. Não me deram essa oportunidade. Não me deram essa oportunidade. Não, pior que deram, porque assim, é cláusula pétrea na lei. É mesmo, se você tivesse declarado ali que você queria mais 3, tinha... Não, é cláusula. Eu posso ter, de qualquer forma. O que ela não pode exigir que eu não tenha. Por isso que eles riram, que é a cláusula pétrea, é uma coisa assim. Então, assim, por isso que eles riram. Por quê? Porque é uma coisa que ela não poderia ter exigido. Entendeu? Porque é previsto na lei. Então, assim, eu não preciso nem exigir, eu não preciso pedir. Entendi. Já tá. Pior ainda. Aí, por isso que ela ficou brava, que ela quis exigir uma coisa que não. Que ela não queria podia. garantir e não podia, que garantir em lei e não podia. Aí ela ficou brava, né? Então, aí eu dei aquele deixa disso, né? Aquele, só você, meu amor. É você só, aquela coisa toda. Você fica tranquila e tal, né? E, enfim, mas. Até porque não tem tantos cabelos assim, né? Não, pior que é verdade, porque pela lei islâmica, se eu casasse com outra mulher, tem que tratar com. Sim, do mesmo jeito. Da mesma forma, que senão você é preso. Você é preso, literalmente você é preso. Tem que dar a mesma assistência. Assistência, se tiver filho com uma, com outra, dá a mesma condição para os filhos, você entendeu? Que não é tal, né? O negócio é organizado, mano. Tem uma os parâmetros ali, né? Um parâmetro a seguir lá, né? Então, e é o que você falou, né?
Não tenho, Não tem tanto camelo não assim, tenho né? camelo pra você. Não tenho camelo pra você. Tem camelo para mais 3, pô. Mas 3 não vai virar, não vai virar, né? E vocês casam e já vem pro Brasil. Foi assim, Então, papo 1. Aí casamos, aí já ali na linha do gol, só que ainda sobraram 2 dias. 2 dias, ó pra você ver Caramba, que foi 15 uma dias, maratona, né? Aí esses 2 dias eu consegui eu tinha comprado um voo passando pela França, por Paris e voltando para São Paulo. Aí eu consegui desdobrar. Eu consegui desdobrar, ainda ficamos 2 dias lá em Paris, lá, né? Uma luazinha de mel, né? E voltamos. Aí eu voltei para São Paulo. Aí voltamos para São Paulo. E aí foi, né? E como é que foi a adaptação dela aqui? Bom, eu já conheci, você viu? Já falo português, já falo inglês, conversei com ela. Mas foi difícil, viu? Ah, imagina, ela levou 5 anos para deixar o E-Sharp. É mesmo? 5 anos para deixar o... Porque ela não usava burca. Tem a diferença. Tem né? a diferença, sim. A burca ela cobre todo o rosto, né? Só fica os olhos de fora. Mas ela não, ela usava o E-Sharp, né? Que fica o rosto só de fora, né? O rosto de fora, né? Mas ela levou 5 anos. 5 anos. Isso porque no avião, quando a gente estava vindo aqui para o Brasil, eu falei para ela, porque eu imaginava que era assim, que quem determinava isso eram ou os pais, né? O pai, né? Não, é a convicção religiosa. Ou o marido, né? Aquela coisa toda. Achava que era uma coisa... Porque eu sei que o próprio Islã ele não exige isso, mas isso é uma coisa que é uma coisa que está associada à cultura. Então, é cultural, tem a ver com o Islã, mas é cultural. Porque os árabes antes eles tinham mais de 4 mulheres. Chegavam até, se fosse muito rico, podia ter até 100 mulheres aí. Os caras tinham muito mais mulher. Então o que aconteceu? Depois, com o advento do Islã, o profeta Muhammad ele limitou o número de mulheres, 4 mulheres, e as outras que você for ter, de preferência que sejam viúvas ou desquitadas, né, são as desamparadas, para eles poderem... o homem que tem condições para amparar. Então, existe uma loja, não é uma coisa assim também, né? Claro. Então, e ela tinha dificuldade... E essa coisa vamos dizer assim, do E-Sharp e tal, isso é uma coisa cultural, por quê? Porque o árabe, ele quer... Como eles tinham possibilidade de ter várias mulheres, eles queriam preservar suas mulheres, para não gerar cobiça dos outros homens. Por isso que eles cobriram as suas mulheres, né? Mas na verdade, assim, o Islã mesmo ele não exige. O que existe. Mas tem uma diversidade grande, né, Fernando? Eu tô me lembrando agora, eu fui de novo agora para o Sudeste Asiático, voltei faz um mês e pouco. E eu fui lá na Malásia, já tinha estado na Tailândia outras vezes, Camboja. Eles usam mais colorido, né? A cultura deles, eles cobrem, mas é uma coisa mais... fica bonito, né? Colorida. É muito cultural muito isso. Cultural, muito cultural, né? Dentro de um parâmetro ali. Uso, né? E assim, essas que são menos, vamos dizer assim, menos radicais ao nosso ver, ao nosso ponto de vista, que só cobrem que deixam o rosto de fora, né? Só cobre a cabeça, o cabelo, o pescoço. Tem umas que são até super elegantes, né? Com esse eu vi, passeando nos shoppings lá, uma coisa super Mas elegante. o segredo é o quê? É cobrir o pescoço, cabelo por causa da coisa sexual, de atração e tal, a orelha, o cabelo, né? Que também eles acham que é uma coisa sedutora, atraente. Essa que é a ideia, né? Que assim, ela tem a ver com a religião, mas assim, não é a religião mesmo em si, ela não exige, né? ela não limita. Mas depois de 5 anos ela conseguiu aqui. Conseguiu. Mas então, que eu estava falando do avião, né, da viagem. Aí eu falei para ela, olha, seu pai já é falecido, eu sou brasileiro, assim, então para mim, se você usar E-Sharp, tá tudo bem. Se você não usar também, tá tudo bem. Fica à vontade, fica tranquila. No Brasil ninguém usa. Praticamente ninguém usa, mas assim, praticamente é uma minoria, né? Ninguém usa, ninguém vai ligar. Também se você usar, as pessoas vão olhar para você, mas por curiosidade, mas tudo bem, ninguém vai ficar te discriminando e coisa e tal, que é verdade, né? É verdade. É muito diverso, né? Aqui a gente tem uma certa flexibilidade cultural, né? Aí assim, ela falou, não é nem por isso, ela falou, mas é assim, eu quero usar em memória do meu pai, que meu pai, quando eu entrei na faculdade, ele pediu para eu usar, então eu quero usar em memória do meu pai e também por minhas convicções religiosas, tal, não sei o quê. Eu falei, tá bom, fica à vontade. Aí eu deixei, aí ela ficou lá
5 anos usando, aí começou a ver a mulherada brasileira aí se vestindo assim, vestido assado, Vai devagarinho. cabelinho assim, cabelinho assado, aí pronto. Aí hoje ela não usa, né? Hoje ela não usa. Ela só usa quando ela vai pra lá, né? Bom, mas o papo aqui, vocês viram que tem história. Não para aí, porque depois você volta para cá, casa, traz a esposa, Sim. trabalha mais um tempo e vai para outra missão de paz. Aí eu fui pra outra, né? Que aí, isso. É verdade. Não acabou ainda. Aí, o que acontece? Aí eu servi no 1º Batalhão, fiquei 3 anos na 3ª do 1º, aí depois eu fui movimentado para o 22, que também é ali no CPAM-10, né, na área da Zona Sul. Zona Sul. Ali a sede é no Jardim Jardim Marajoara, Marajoara, ali, né, perto de Interlagos e tal. Aí eu servi lá e veio uma convocação também, uma outra convocação para ir para Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. Né, que é África Ocidental, né? E aí eu aceitei essa convocação também e fui para Guiné-Bissau. Quanto tempo? Aí na Guiné-Bissau eu fiquei 1 ano e meio. Aí lá na Guiné-Bissau eu fiquei 1 ano e meio. Eu comecei os primeiros 6 meses. Eu trabalhei com. Eu cheguei lá, tinha uma unidade da polícia lá que estava abandonada lá, que era a unidade de pessoas vulneráveis, que é uma unidade importante, né? Pessoas vulneráveis, deficientes, fazia proteção, né? De pessoas vulneráveis, deficientes, gênero. E também a questão de gênero, né? Aí eu assumi essa função durante 6 meses, e aí o representante especial do secretário-geral da ONU, que é o chefe da missão na Guiné-Bissau, por coincidência mesmo, eu não sabia, não teve nada a ver com essa minha convocação. Era o senhor José Ramos Horta, depois que ele tinha sido presidente. Caramba! Depois que ele tinha sido presidente do Timor-Leste 2 vezes. José Ramos Horta na Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau. Tanto que os seguranças pessoais dele. O mundo para você é uma aldeia, né? Não, acontece, né? Acontece. E o que é engraçado. Eu achava que tinha coisas da minha vida, nem se compara com as suas. O que é engraçado, pô, é que os 2 seguranças pessoal dele. Eu tinha treinado os meninos, eu tinha ensinado os meninos. Estavam com ele lá, puxa que é o Isidoro e o Florisberto. Ele era o chefe da missão na Guiné-Bissau. Ele era o chefe, ele era o SARSG, como o Sérgio Vieira de Mello era. Ele estava nessa função na Guiné-Bissau, eu não sabia. Né? Eu não sabia. E os meninos que estavam com ele. Você tinha treinado? Eu tinha treinado os meninos. Eu tinha ensinado o Isidoro, eu tinha ensinado ele a dirigir, ele não sabia nem dirigir. Aí eu ensinei a dirigir, dar cavalo de pau, fazer os bagulho lá. E eu tinha ensinado a dirigir. Eu habilitei eles com uso de arma. Não, a CNH também, lá do Timor. Tal. Aí, uso de arma, todos os negócios. Eu treinei os meninos, né? E eles eram tipo os coroinha, né? Eles corriam comigo lá como coroinha, lá, os 2, o Florisberto. Na Guiné-Bissau você fez trabalho de polícia ou de bombeiro? Como é que foi a sua atuação? Eu fui um police advisor lá. Tipo, advisor. Você foi polícia advisor. Tá, tá. Mas eu fiz trabalho principalmente de polícia, e depois que eu estava lá na Dança com Lobos lá, fiz trabalho de tudo, de direitos humanos. Mandaram para um lugar que não tinha ninguém. Né? Então. Aí eu tava trabalhando com gênero, tava lá. O filme lá do Kevin Costner. Aí tava lá com polícia judiciária, tal, não sei o quê. Tava lá, né? Lá em Bissau, né? Tava pagando de boneco lá em Bissau. Aí, é isso que eu ia falar. Aí o José Ramos Horta, ele queria dar mais visibilidade, porque essa missão ela era muito pequena, ela era bem menor que Kosovo e que Timor-Leste. Era uma missãozinha meio apagada, é uma missão que não tinha visibilidade. O próprio governo lá, que era um governo de exceção que tinha tomado a Guiné-Bissau, através dos militares lá, e tinha se estabelecido um narco-governo. Então existia aquela coisa assim, eles permitiam que a missão estivesse lá, né, para não gerar um conflito com a comunidade internacional, contido. Mas a gente era meio persona não grata pelo governo, né? Pelo governo de exceção, não pelo sim, país. Não pelo país. Sim. Né? Mas era persona não grata, então eles ficavam enganando a gente fingia que estava sendo enganada, a gente que eu falo como Nações Unidas, né? Sim. Então ficava aquela situação meio delicada, mas e o Ramos Horta, ele sempre foi muito ativo, né? Eu lembro desde a época do Timor-Leste. Então ele queria, já que ele não podia redemocratizar o país, ele queria dar mais visibilidade à ONU no país, trabalho da ONU fazer no país. Um trabalho legal, tal, né?
e ver se com isso ele adquiria mais confiança. Isso é o que eu entendi, né, do processo, da ideia dele, que foi muito legal. E a partir daí, com essa visibilidade e ganhando a confiança, né, do país, aos poucos redemocratizar o que ele conseguiu também, que eu participei da eleição lá. Então eles conseguiram fazer o processo eleitoral lá durante o período que você ficou lá. estava sendo protelado durante o período que eu estive lá, que estava sendo protelado há uns 2, 3 anos, né? Então eles marcavam a eleição, aí acontecia alguma coisa. Uma coisa não rolava. Não rolava. Aliás, no período que eu estive lá, aconteceu uma coisa também, que eu acho que era para não rolar, e que eu estive envolvido. Que eu estive envolvido assim, né? Indiretamente, mas sim, que envolveu a base que eu estava lá. Mas enfim, vamos voltar. Aí ele resolveu abrir uma base mais afastada, na região mais pobre da Guiné-Bissau, que era o sul da Guiné, né? Da Guiné-Bissau, numa região chamada... A cidade era Buba, era a região sul do país lá, né? E aí ele resolveu inaugurar essa base, que na verdade é um escritório, né? E aí, quem vamos mandar para lá? Quem? Português. Lá vai o Fernando de novo. Aí lá foi ela. Dança com Ela lobos. foi eu. Aí eu dança com lobos. Dança com lobos. Timani Tutanga. Aí mandou pra lá, né? E eu falo isso porque assim, a gente ficava praticamente isolado lá, né? Porque lá não tinha luz. Tinha comunicação, não tinha energia, não tinha nada. Não tinha luz, não tinha energia elétrica, né? Então era um lugar bem assim, né? Que era a região mais pobre de um dos países mais pobres mais do pobre mundo. da África. Né? Na época Guiné-Bissau, o país inteiro, ele era o 9º país mais pobre do mundo, né? Então, muito pobre, né? Até os caras falavam, né? Até maldade de falar isso, né? Mas o país inteiro era uma favela, né? Se diziam, né? Assim, pobre mesmo. Pela pobreza, né? Pela pobreza, tal, né? Pela carência, né? De recursos, né? Se bem que era um país muito bonito, né? Guiné-Bissau é um país muito bonito. Falavam isso aí. A língua lá, o que é? Francês? Fala lá? Eles falam o português, muitos falam. Verdade. Quem é estudado lá fala o português, e assim, mas a língua mais falada lá mesmo é o crioulo. É o crioulo, que é uma mistura. Esse crioulo, a gente chama de crioulo também no Haiti. O crioulo é uma mistura do dialeto local com o francês, né? Lá era uma mistura do dialeto local, dos dialetos locais principais com o português. Só que eles tinham vários dialetos lá, porque eles têm algumas etnias principais. Então, a etnia dos Palanta, dos Fula. Fula, eles são mais islâmicos, são de origem mais da África do Norte, né? E o Biafada tem algumas etnias, mas as principais era Fula e Balanta, né? Eles eram inimigos? Eles tinham um conflito, as etnias? No começo, sim. No começo eles tinham. E eles tinham um pouquinho. Eles tinham conflito, e no passado tinham bastante conflito, e hoje ainda tem aquela rusguinha, né? Mas eles até que convivem bem lá. Convivem bem. Então, e aí você tá lá nessa região, lá no sul. Aí resolveram abrir lá a base, né? O escritório, e aí me mandaram para lá, né? Normal. Aí fui para lá. Eu fui inaugurar, na verdade, eu fui inaugurar a base, e eu fiz inclusive o mestre de cerimônias, os mestres de cerimônia, os líderes locais, falando dos líderes locais, falando do senhor José Ramos Horta lá, que foi também, né? Foi uma coisa assim. E você ficou todo o tempo nessa... Aí eu fiquei um ano lá. Um ano lá. Caramba. Um ano. E morar lá? Você tinha casa, era acampado? Cara, eu morava onde eu trabalhava. Porque não dava pra morar. Eu ia morar onde? Não tinha onde morar? Não tinha, cara. Assim, até tinha. Porque eu trabalhei com... eu não estava sozinho lá. Tinha um segurança das Nações Unidas, que era um guinense, né? É que às vezes os caras escapavam para Bissau, porque era difícil a gente ficar lá sozinho, né? Então, às vezes escapava para Bissau. O próprio timorense, que era UNPOL também, às vezes ia para Bissau fazer alguma coisa, e vira e mexe a gente ficava sozinho lá, né? Vira e mexe. Mas assim, a bem dizer, nós éramos em 3 lá, o efetivo. Nós éramos em 3. Então, assim, que eu ia falar? Acho que eu perdi o... Não, como é que você morava lá? Como que eu morava? Então, eu morei o tempo todo no escritório. No escritório onde você trabalhava. Eu comprei uma espuma,
eu deixava atrás do armário. Aí, quando terminava Caramba. o expediente, eu transformava o escritório, punha a espuma no chão e dormia no escritório. Por quê? Porque na base lá, a gente tinha gerador, que não tinha energia elétrica, a gente tinha gerador até para rodar os computadores, que a gente tinha que fazer relatório para Nova York, para Bissau, essa coisa toda. Sim, mas tudo muito precário. Trabalho normal, né? Assim, não é precário porque assim tinha os computadores, tudo certinho, a gente tinha isso, né? Tinha estrutura dentro de um negócio precário. Mas a gente tinha por quê? Por causa do gerador, né? Só que o gerador ele é movido. E comida, ele era a diesel, o gerador. Então, vira e mexe, eu tinha que viajar para buscar diesel. Às vezes até em Bissau, era 220 quilômetros. E comida? Comida, eu comia lá do esqueminha lá, dos peixes. Não teve nenhum piriri. Não teve... Cara, no começo eu comecei a comer. Porque eu estou entendendo de tudo que você fez, né? Timor-Leste, Kosovo, lá. Essa foi a mais dança com lobo mesmo, né? Essa em termos de. Mais roots. Em termos de instalações foi mais vamos dizer assim, foi mais osso. Essa foi mais complicada. Em termos de instalações, né? Conforto. Conforto, de você, né? Foi mais rústica. Foi mais rústica. Aí, mas assim, né? Aí eu comia pão, comprava pão lá da turminha lá, né? Do pessoalzinho lá que fazia pão. Tinha uns mauritanos que também traziam coisa da Mauritânia e tal, né? Tá ali do lado. E tinha lá uns enlatados, então eu comia assim, enlatado. Super saudável. Me virava. Eu me virava. E quando eu ia para Bissau, né, que eu tinha que ir para Bissau, tinha que ir para uma reunião, alguma coisa. Aí trazia alguma coisa. Trazia as compras e deixava lá e ia sobrevivendo, né? Sobrevivendo. A gente ia vivendo lá. Aí assim, então era assim, aí eu dormia no colchão e aí durante o dia eu acordava lá, guarda o colchão, trabalho e vamos que vamos, né? E a sua esposa esse período todo ficou aqui no Brasil? Ficou aqui no Brasil. Você voltou alguma vez? Ela te encontrou? Voltei. Eu ficava um tempo... Eu acho que o Fernando é a figura mais próxima de São Francisco que a gente tem. Eu acho que ela é uma mistura de... Eu acho que ela é uma mistura, viu, Martinho? De São Francisco com Kevin Costner, Dança com o Lobo, eu não lembro o nome do personagem. Né? Eu não lembro. Come das cavernas, né? E era gozado, né? Que, você imagina, né, Paulo? Não tinha nada lá, à noite, uma escuridão, né, cara? Fazer o quê, cara? Você imagina, né? É que lá, a sorte é que a gente tinha um gerador, então, o computador ali... internet. Aí o internet... E era via satélite a internet? Era via satélite. Via satélite, né? Era via satélite. E aí eu me comunicava. Aí teve uma ocasião que eu vim para o Brasil, eu trouxe uns DVD, aí eu assisti uns filmes repetidos milhões de vezes, filme que eu gostava, né? Então, assim... Vamos assistir Dança com Lobos pela 18ª vez? A gente vai sobreviver. Esse mês. Hoje eu vou assistir Cruzadas, hoje é a Semana das Cruzadas. Assisti Gladiador. Eu estou impressionado com uma coisa. Tinha internet lá na Guiné-Bissau. Via satélite. E lá na ESB a gente não consegue. Não tem sinal de celular. Mas tem que acreditar, vai conseguir, né? E assim, aí para não ficar muito ocioso, né? Muito fora de forma, aí quando dava assim, o finalzinho da tarde, que eu já estava encerrando o expediente, aí eu saía para correr no mato, né, cara? Eu ia correr no... E não era assim, exótico lá para a população local? Era branco, né? Branco. Era super branco? Branco, né? Eu era o branco. Só que essa história do branco também tem uma historinha aí. Que no começo, eles me chamavam de branco, né? Branco. Aí depois, quando começaram a pegar uma intimidade, pegar uma amizade e tal, aí passaram a me chamar de Seu Fernando. Seu Fernando. Aí depois, cara, porque aí eu consegui trazer uns resultadinhos lá pra região, né? Trouxe iluminação com poste de energia solar. Olha que legal. Aí essa iluminação, teve um dia, cara, foi um momento feliz da minha vida. Cara. Eu tô lá, tô com a viatura, tava chegando de longe, de uma região, lá tudo escuro, né? Só que os postes já estavam instalados. Aí eu vi que tava tudo instaladinho assim. Eu falei, deixa eu ver como é que ficou, né? Porque o governador me deu uma força, arrumou o caminhão, fui buscar em Bissau. Né? A gente arrumou pela ONU, pela própria recurso missão. Da ONU. Aí, cara, dirigindo assim, cara, eu comecei a ver, falei, porque para nós aqui poste de luz serve para quê?
ilumina a cidade. Se ilumina a cidade e tal, bacana. Dá um pouquinho mais de segurança para a cidade, não é isso? Claro. Né? A iluminação. Cara, aí eu comecei a ver o impacto que teve os postos de luz. Os caras vendendo à noite as coisas. O comércio... Virou comércio. Virou comércio para um horário além né? Da pessoalzinho, aquele comércio informal, pessoal vendendo as coisas embaixo do poste de luz, pessoal estudando embaixo do 4, 5, 6 pessoas estudando. Pô, aquilo me deu uma alegria, cara. 5, 6 pessoas estudando. Impactou fortemente a vida. Cara, porque assim, deu uma condição maior, não só iluminou a cidade, mas deu uma condição maior de... Você tá me lembrando daquele outro filme lá, O Menino que Inventou o Vento. A molecada brincando de pebolim, né? Totozinho lá, pebolim, embaixo dos postes. Você viu esse filme, O Menino que Inventou o Vento? Que é uma história na África também, na África, assim. Não vi, que ele constrói lá um menino muito inventivo, né? Uma comunidade muito pobre, a mesma história e tal. E ele lá, acompanhando, eu acho que ele vê alguma coisa na internet, então ele faz uma roda de vento para produzir energia para tirar água do poço. Faz um impacto assim violento na vida da comunidade. Você foi o menino que trouxe legal. A luz lá, pô. Então, mas aí por causa dessas coisinhas assim, né? Fantástico. Aí eu consegui pela UNFPA, que é uma agência de financiamento da ONU, que estava presente lá na Guiné-Bissau também. Os caras conseguiram montar para mim 10 ambulâncias, cara. Só que não é uma ambulância comum. Era uma motoquinha, não, equipadinha, o local da ambulância. Eu tenho até as fotos aqui, né? Vai colocar, viu, Martinho? Tem que colocar na edição. A ambulânciazinha é simples, né? Uma coisa simples, mas assim, para fazer as remoções médicas, nossa, super importante para pegar nas tribos, nas tabancas, o pessoal, né? E é assim, é uma motonetazinha assim. Que a vítima vai deitada. Porque lá as ruas lá era a lua, né? As carteiras da lua. É que o carro, uma coisa, sem querer fazer propaganda, mas os carros da Nissan são bons, viu? Os 4x4. É o que você usava lá. Porque era as crateronas lá, terríveis, né? Assim, é o que eu usava lá, né? Só que aí a gente montou, porque aí com essas motonetinhas passava mais rápido, que tinha umas crateronas, né? A rua tudo irregular, né? E aí os caras, essa agência da ONU montou essas 10 motonetinhas e mandou para a região lá, para distribuir Buba, né? As regiões. Aí por causa disso, os caras conseguiram, começaram a ganhar confiança na ONU, missão, que a ONU não estava lá só para nada, estavam atendendo, impactando e ajudando a comunidade. Aí começaram a me chamar de Jassy. O que é Jassy? Aí outro dia veio o segurança lá do escritório. Pô, agora, Fernando, você agora é o Jassy. Eu falei, pô, que Jassy, né? O cara tá me xingando, tá me tirando, né? Pô. Tudo bem, né, mano? Eu sou feio, mas... Né? Jassy? Jassy, o que é Jassy? Aí ele me explicou, Jassy, no processo de independência da Guiné-Bissau, com relação a Portugal, né? Jassy foi um dos que lutaram pela independência da Guiné-Bissau. Não foi o único, mas foi um deles, né? E ele era dessa região sul, né? Então os caras criar. Ele o Jassy. O Jassy, né? Ele me chama de Jassy. É daí que eu te falo, né? Que no começo eu era realmente o branco. Um monstrinho, né? O monstrinho branco ali correndo no mar. Aí virou o seu Fernando e virou o Jassy. Fernando, depois virei o Jassy, né? Cara, que história fantástica. Então, e foi isso. Eu fiquei um ano lá, né? Aí depois eu voltei. Você voltou e aposentou um tempo depois? Eu aposentei 1 ano e meio depois. Eu aposentei em julho de 2016. Eu voltei, Fernandinho, assim... voltei em dezembro de 2014. Na verdade, eu voltei em 30 de dezembro de 2014. Eu me apresentei para o comandante-geral no dia 30 de dezembro. Que aí, na verdade, era até o subcomandante-geral. Era o 14 e era o Gambarone já, não? Era... Não, o Gambarone, eu cheguei a... Quem era o comandante-geral quando chegou? Não era o Coronel Gambarone? O Coronel Gambarone, eu peguei ele em São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Quando eu trabalhei lá no 6º GB, no 6º Batalhão, né? Fernandinho, olha, eu conversei muito aqui com o Martinho, né? Martinho, nosso produtor aí, ó. Martinho é o nosso... Né? E eu tenho certeza que a entrevista com o Fernandinho não vai dar para fazer uma entrevista só. Porque a gente nem falou, e eu vou deixar para a próxima, porque é muita coisa, hein? A gente nem falou, ele trabalhou agora na Copa do Catar, né? Essa experiência toda que ele teve. Mas assim, o que eu quero dizer é que eu não tinha absolutamente nenhuma dúvida que seria uma
uma entrevista, uma das mais interessantes das que eu fiz, né? Não sou só eu que faço esse podcast, BombaCast, mas sem dúvida nenhuma, espetacular, Fernandinho. Pô, parabéns pela tua história. Eu quero saber o seguinte, quando é que vem o livro? Cara, eu não sou bom. Eu não sou não, bom mas esse isso, é como ghostwriter, pô. Você tem que contar essa história aí, você tem que escrever, cara. Escrever, mas era uma boa, né? Não demorou. Se vão se interessar tanto assim. Né? Como não? Mas olha, sabe, Pablo, eu tenho muito a agradecer ao Corpo de Bombeiros, principalmente ao Corpo de Bombeiros, por essas oportunidades todas. E tudo isso eu vivi graças ao Corpo de Bombeiros ou graças à vontade de trabalhar no Corpo de Bombeiros, né? Isso tudo que a gente desenvolveu aqui, essa irmandade, essa solidariedade que a gente desenvolve, esse espírito, né, de solidariedade, de amor ao próximo que a gente desenvolve na corporação, isso tudo foram ferramentas fundamentais para mim em cada missão que eu tive, em cada situação que eu tive, seja no Corpo de Bombeiros, inclusive no policiamento. No policiamento, assim, eu não comentei, mas essa terceira companhia do 1º Batalhão me chamaram no CPM lá para dizer quais são as práticas inusitadas. Que estavam dando resultados tão positivos. Não, direto. Eu estava tendo redução de índice criminal mês após mês, durante muito tempo. Com a tua experiência, para quem faz o mais difícil, o que é menos difícil vira fácil, aí né? Aí me chamaram, né? Aí eu fui falar, só que não tinha... que seja fácil, como eu contei pro Martinho, né? Não tinha segredo nenhum, né? Mas assim, o segredo é o que a gente aprendeu aqui no Bombeiro, né? O maior segredo de todos desses resultados que eu obtive, que é uma coisa bem simples, não quero me estender, mas assim, uma coisa bem simples, é o que a gente aprendeu no Bombeiro. A gente está do lado da tropa, a gente trabalhar como um corpo só, né? O espírito de corpo, né? Que a gente ouve falar, mas às vezes não absorve isso, né? Mas assim, o espírito de corpo, né? Tá junto com os nossos companheiros, a nossa tropa, as nossas equipes, tá junto e trabalhar junto para obter os resultados juntos. Então, aí, cara, isso tudo, cara, toda essa bagagem, eu devo ao Corpo de Bombeiros. Não tô jogando confete, mas assim, o Corpo de Bombeiros sempre foi uma paixão na minha vida e sempre foi para mim uma arma assim decisiva, uma arma de destruição em massa, vamos dizer assim, para qualquer tipo de problema, qualquer tipo de situação no... Pô, Fernandinho, só posso dizer o seguinte, eu não definiria melhor do que você, eu concordo com você em gênero, número e grau, né? O impacto que essa organização maravilhosa tem na nossa vida e teve na sua, e só se soma, né, todas as suas experiências. Mas eu insisto, você tem que escrever um livro, você tem que contar essa história aí para mais gente, inshallah. Fernandinho, olha, muito obrigado por você dispor do seu tempo. Leva um abraço à sua esposa, à sua família, que eu tive a honra e a satisfação de conhecer. Você é um cara que sempre foi muito próximo da gente, de coração, mesmo às vezes distante. Trabalhamos juntos. E olha, contar essa história aqui para novas gerações que nos assistem, ou mesmo para as velhas gerações, nem todo mundo sabe da sua história. E a gente tem essa possibilidade de contar um pouco mais. Eu tenho certeza que foi muito enriquecedor para todos nós. Para mim, com certeza foi. Muito obrigado. obrigado, tá bom. Campeão. Obrigado mesmo. Se vocês gostaram da nossa entrevista, do nosso BombaCast, dê um like, não esqueça de se inscrever no nosso canal e vemos novamente nas próximas entrevistas aqui no nosso 193 BombaCast. Muito obrigado a todos. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia.